Novel e fanfic narradas. Novel Senhor de toda a tecnologia. Capítulo 251. Mudanças. O conceito de fazer celulares sempre existiu nas ideias de Zack, mas nunca foi uma ideia excelente. Zack é uma pessoa que persegue o máximo. Se não for algo que mova seu coração, ele não demonstrará. Entre a tecnologia da nave-mãe da colheitadeira obtida dessa vez, além do excelente sistema de defesa e sistema de armas, também há pequenas tecnologias que precisam ser espalhadas. Essas pequenas tecnologias fazem Zack pensar em desenvolver um supercelular. No mundo tecnologicamente desenvolvido de hoje, os celulares mais avançados e populares do mundo sempre foram firmemente ocupados pela empresa Apple no país A. No entanto, na visão de Zack, a inovação do celular da Apple não é tão boa quanto a de um ano atrás. Até mesmo o novo iPhone X, que está prestes a ser lançado, tem uma tela cheia e várias funções de fotografia inovadoras que surpreendem inúmeras pessoas. Mas ainda é um trabalho terrível. É meu último grande presente para as pessoas do mundo antes de me retirar. É claro que ganharei algum dinheiro com pessoas do mundo todo e avançarei um pouco meu plano de implantação global. Zack sorriu. Depois que a base submarina for construída e todos os recursos e materiais para a construção da nave-mãe da colheitadeira estiverem prontos, Zack mergulhará na pesquisa e desenvolvimento dela. Então será o mesmo de antes, não importa o que o mundo exterior esteja fazendo ou quantas pessoas o procurem. Ele não deixará a base submarina até que a nave-mãe da colheitadeira esteja pronta. Só que dessa vez demora muito mais tempo do que antes. Zack teve que gastar muito dinheiro para desenvolver os vários sistemas operacionais e vários equipamentos tecnológicos avançados da nave-mãe da colheitadeira. Estimativas preliminares indicam que levará mais de 5 meses para construir a primeira pequena nave-mãe de colheitadeira com todos os sistemas perfeitos. E levará quase meio ano. Além disso, Zack tem que queimar todo tipo de dinheiro e acumulá-lo com todo tipo de materiais preciosos para atingir o nível da nave-mãe colhedora alienígena do filme. Portanto, Zack desaparecerá completamente da vista do público em um curto período. Naquela época, com o Segundo Mundo, capacetes virtuais Full Div, veículos antigravidade e supercelulares continuarão a render dinheiro para ele. Mesmo que Zack não seja obrigado a se apresentar, ele ainda pode jogar dinheiro para queimar e desperdiçá-lo. Senhor, quando o senhor planeja realizar a coletiva de imprensa? Vou ajudá-lo a enviar o e-mail para a caixa de correio dos executivos da empresa imediatamente, disse Jarvis. Depois de meio mês. Reserve um tempo para estocar. Os materiais do supercelular precisam ser preparados e se eu quiser melhorar o sistema de comunicação, tenho que fazer alguns satélites e lançá-los ao espaço. Claro, o mais importante é que a publicidade seja impactante. Esta é a última coletiva de imprensa antes do meu retiro. A próxima vez que eu sair, temo que será meio ano depois. Será uma grande festa que pode pelo menos impressioná-los dentro de meio ano. Zack disse com um sorriso. Ok, senhor. Vamos lá. É hora de voltar. Acredito que Gael ficará encantado em ver meu novo traje de aço. Assim que as palavras caíram, o corpo de aço de Zack rompeu da água. Então, com um violento estrondo sônico das solas dos pés, a onda de calor distorceu o ar, e todo o seu corpo se transformou em uma sombra e disparou direto para o céu. Justo quando Zack ainda estava pensando nos grandes planos para a futura base submarina, nave-mãe de colheita e conferência de lançamento de novos produtos, as potências mundiais bem informadas do outro lado souberam do aparecimento da frota de OVNIs no Reino Fênix. A frota de discos voadores do reino é tão vasta e chamativa que foi postada na internet assim que apareceu. Os líderes de vários países também aprenderam rapidamente as notícias pelos relatórios das agências de inteligência. Eles vieram da Árvore Fênix? Quando Tushiki, primeiro-ministro do país J, ouviu que a frota de OVNIs que apareceu de repente estava relacionada a Zetek, sua expressão mudou imediatamente. Ele hesitou, sem vontade de rever os documentos novamente, e acenou para que todos no escritório saíssem. Imediatamente, Tushiki foi até a estante e pegou um livro na sua frente, revelando um scanner de íris retangular. O scanner confirmou sua identidade, e uma porta se abriu de repente ao lado da parede inicialmente intacta. Todo líder sempre tem uma área secreta. Aqui, não haverá estranhos para perturbá-los. Eles podem fazer qualquer coisa, e podem usar esta sala para escapar quando encontrarem perigo. Do outro lado da porta há uma casa cheia de estilo japonês. Tushiki deu um passo à frente, ajoelhou-se no futon em frente à mesa de madeira, colocou a mão embaixo da mesa de madeira e apertou um botão vermelho. Depois de um tempo, vários fantasmas apareceram. Os rostos desses fantasmas são nomes que as pessoas do mundo conhecem. Moore, o presidente do país A, Moretti, o presidente do país Y, Schmidt, o novo primeiro-ministro do país G, etc. Junto com Tushiki, o número total chegou a 9. Essas pessoas são os líderes de países incluídos na Aliança Antideus. Inicialmente havia apenas 7 pessoas e 7 países, mas depois eles se juntaram a 2 países, o país Eu e o país M. Naquele momento, todos os líderes desses países tinham expressões solenes em seus rostos. Parece que você já recebeu a notícia, Tushiki disse solenemente. De acordo com as fotos e vídeos enviados de volta pelo Intelligence Bureau, essas frotas de discos voadores são muito impressionantes em tamanho e velocidade. Se eles atacarem, a letalidade será assustadora. Kurbagov, o chefe do Ministério da Defesa do país, disse com uma expressão solene.
A Zetec está ficando cada vez mais incapaz de se conter. O presidente do K-SK Park Khan afrouxou a gravata e disse com firmeza: temos que fazer a diferença. Presidente Park, vendo você tão cheio de indignação justa, seria uma pena não deixá-lo agir. Mas não se preocupe, eu nunca o impedirei. Schmidt olhou para Park Khan. Meu país já está aumentando seu poder militar. Enquanto o poder militar suficiente for aumentado, isso definitivamente dará um golpe fatal no Reino Fênix e na Zetec. Mas agora não é o momento. Quando soube que lhe pediram para fazer isso, Park Khan imediatamente ficou tímido. Vendo isso, os outros bufaram friamente em seus corações. Não se preocupe, o primeiro-ministro Schmidt já tomou medidas sobre esse ponto. Acredito que o Reino Fênix estará muito animado em breve. Moore abriu seus olhos de águia como se quisesse ver através de alguma coisa. Quando ele disse isso, todos os olhos se voltaram para Schmidt. Como esperado do maior país do mundo, a velocidade de obtenção de informações é realmente surpreendente. Schmidt bateu palmas e riu. Eu só fiz uma coisinha. O quanto de impacto isso pode ter depende da sorte. Primeiro-ministro Schmidt, agora somos uma aliança. Você pode falar sobre isso sem restrições. Estamos dispostos a ouvir. O presidente do país M. Maratir disse. Nada para se gabar. Acabei de vender o primeiro lote de armas laser para um bando de caras perigosos e contei a eles uma pequena história, só isso. Schmidt sorriu sinistramente. Capítulo 252, Juiz. Com exceção de Moore, todos os líderes dos outros países pareciam confusos. Primeiro-ministro Schmidt, você pode falar mais livremente. O presidente do país E.O. Layton disse calmamente. Organização Terrorista Internacional Perigosa, magistrado. Você já ouviu falar deles? Assim que Schmidt disse isso, os olhos dos líderes dos outros 7 países mudaram. O magistrado é a força armada número 1 internacionalmente e é uma organização terrorista perigosa. Eles não são apenas uma organização, mas, para ser mais preciso, um país totalmente doutrinado por pensamentos alienígenas. Todos os seus membros seguem uma religião que odeia tudo no mundo e acredita que tudo é mal e deve ser eliminado. Quase todos os países capitalistas ocidentais foram batizados por eles. Eles usaram mulheres na equipe para detonar bombas em metros lotados. Membros armados se infiltraram em um determinado país e abriram fogo na praça mais movimentada. Dirija um veículo contra a embaixada de um país e exploda-a. Assim como sequestrar um avião e jogá-lo contra a Estátua da Liberdade no país A. Todos os tipos de atos malignos fizeram deles a organização armada mais perigosa do mundo, e todos os países mal podem esperar para se livrar deles. Até agora, os países uniram forças para realizar até 4 operações de aniquilação conjuntas, cada uma das quais foi frutífera. Ainda assim, não demorará muito para que um novo membro do magistrado cometa terrorismo em larga escala em outro país. A teimosia e tenacidade do magistrado excedem em muito as expectativas de muitos países. Com o poder militar combinado de vários países, pode não ser difícil erradicá-los, mas o preço a pagar é muito alto, e não trará muitos benefícios a eles. Pelo contrário, pode até fazer com que seus cidadãos e cidades se tornem membros. O próximo alvo dessa gangue de lunáticos ainda está ativo no campo de visão internacional. Ocasionalmente haverá notícias sobre o magistrado sequestrando um cidadão de um país em particular. Schmidt realmente provocou um grupo terrorista armado extremamente perigoso e deu a eles armas de laser. Esses lunáticos podem fazer tantas coisas malucas com armas comuns. Mas com essas armas de laser, Deus sabe que coisas horríveis podem ser feitas com elas. Isso não poderia mudar o humor dos líderes de outros países? Primeiro-ministro Schmidt, você deveria saber que a organização do magistrado coloca meu país em grande perigo. Inúmeros cidadãos e soldados do meu país morreram em suas mãos. Vocês são todos testemunhas do sequestro do último ministro das Relações Exteriores. Nós preparamos resgate suficiente para eles de acordo com suas condições, mas eles ainda o mataram. O presidente do país, E.O. Layton, disse friamente, você deu armas laser para uma organização tão desumana. Você acha que este mundo é pacífico demais? Os outros líderes também franziram a testa, seus rostos escureceram e olharam para Schmidt com expressões desagradáveis. Presidente Layton, simpatizo com o sofrimento de seus cidadãos e soldados. Mas você também pensa em mim de forma muito simples. Schmidt estreitou os olhos. Além da arma laser, eu também contei ao magistrado uma história vívida. E o protagonista dessa história é o líder deles que foi morto pelo Falcon Special Comando do país A da última vez. Assim que ele disse isso, os olhos de todos os presentes imediatamente brilharam. Agora todo mundo quase deve entender minhas intenções, certo? O fantasma de Schmidt estendeu as mãos, pegou um charuto da mesa, e enquanto cortava as 2 pontas do charuto com um par exclusivo de cortadores de charuto, disse com um sorriso, como diz o ditado, o inimigo do inimigo é um amigo. Então, o que não podemos fazer descaradamente, o magistrado pode fazer. Eles são um bando de lunáticos desesperados que não têm preocupações. Dê a eles um pouco de doçura e crie uma pequena evidência, e o magistrado pode se tornar nossa arma, causando letalidade extraordinária ao reino Fênix e Zek. Você não viu as expressões em seus rostos quando eles viram as armas de laser. Ganância e sede de matar estavam em seus olhos. Isso foi vividamente exibido. Schmidt exalou uma espessa nuvem de fumaça confortavelmente, deixando seu rosto muito turvo. Eles serão obedientes para lidar com Zek? Kurbagov disse indiferentemente. Embora esses caras sejam estúpidos, eles não são o suficiente para causar-lhes problemas fatais.
A Al-Qaeda é o melhor exemplo, e eles não vão considerar isso. Claro que eles não são estúpidos. Especialmente o atual líder do magistrado, que é simplesmente uma velha raposa astuta. Schmidt deu uma baforada no charuto, mas a loucura deles está gravada nos ossos. Esse cara já prometeu, contanto que eu forneça a ele um lote de armas laser todo ano. Ele está disposto a sacrificar 1/10 dos membros para dar uma lição em Zek e deixar que ele e seu país sintam o que é dor. 1/10 da equipe? O magistrado é realmente um bando de lunáticos de cima a baixo. O presidente do país CESOHL respirou fundo. De acordo com as informações atuais de seus países sobre os membros do magistrado, o número atual deles é de mais de 60 mil membros. Sacrifique 1/10, ou seja, 6 mil pessoas, para causar problemas para o reino Fênix e Zek. Mesmo que apenas 1% das 6 mil pessoas consigam ter sucesso no final, eles podem imaginar quanta força será. Eles não hesitam em dar 1/10 dos membros por um lote de armas. O que é um lunático? Eu adoro loucuras assim. Schmidt sorriu, revelando seus dentes brancos. Só esse tipo de loucura pode nos deixar ver o reino Fênix e o lado embaraçoso de Zek, não é? Ha. Schmidt riu alto. Os olhos de águia de Moore brilharam e um sorriso apareceu no canto de sua boca. Os líderes de outros países ouviram isso e concordaram. Eles são a aliança anti-Deus, e seu propósito é impedir que a Zetek e até mesmo o reino Fênix continuem se desenvolvendo. As ações do magistrado permitem que ele veja o limite de força de Zek e seu contra-ataque. Eles adoram essa sensação de observar o fogo do outro lado. Capítulo 253. Geração Z. Não há dúvidas de que a questão da frota de OVNIs causou outra tempestade na internet. Quando todos ouviram que essas frotas de discos voadores saíram da árvore Fênix, seus olhos brilharam e eles ficaram animados. Isto é um disco voador. Coisas de alienígenas. É da Zetek. Isso não significa que há outra tecnologia preta que pode ser comprada no mundo? Muitas pessoas até começaram a analisar quais motores de propulsão essas frotas de OVNIs usam e quais tecnologias negras foram adicionadas. Alguns deles mencionaram antigravidade, mas foram rapidamente rejeitados. Mais pessoas preferem energia nuclear, pensando que Zek fez outro avanço na tecnologia de fusão nuclear controlada. A frota de OVNIs é o produto da fusão nuclear controlada. Este debate estava na lista de buscas quentes e foi apoiado por muitas pessoas. Os cidadãos de Fênix ficaram emocionados quando ouviram que a fusão nuclear controlável havia feito um progresso tão significativo, e os internautas estrangeiros ficaram com inveja, ciúmes e ódio. Eles assistiram repetidamente ao vídeo da frota de discos voadores carregado pelos cidadãos de Fênix no YouTube. No entanto, a popularidade da frota de OVNIs ainda não passou. A nova tempestade de tópicos varreu o mundo da noite para o dia com um ímpeto avassalador. A Zetek criou um telefone celular. Em todos os principais sites de anúncios do mundo, instantaneamente nos posteres dos famosos lançamentos de aplicativos do mundo, as palavras Zgen são chocantes e deslumbrantes. E abaixo dessas palavras grandes há um contorno branco retangular, há uma fileira de palavras, há um celular comum. Ao ver essa tipografia, muitas pessoas riram alto. Com certeza, é o estilo de Zek, e a pretensão é tão nova e refinada. Hoje em dia, todos os fabricantes de celulares querem quebrar a cabeça e criar slogans publicitários altos, particularmente lindos e atraentes. Sufocando 20, deixe o futuro vir agora, carregue por 5 minutos, fale por 2 horas, tecnologia voltada para pessoas nascido para a febre, olá, o futuro. E assim por diante. Eles precisam ser de alta qualidade e alto nível, e não conseguem fazer nada sem isso, o que deixa o departamento de publicidade louco todas as vezes. Mas quando se tratava de Zek, era simples e direto, sem nenhuma reviravolta, e dizia diretamente ao mundo que o que ele estava prestes a lançar era um celular comum. Então não havia nada particularmente de suspense para esperar. Mas quanto mais discreto Zek é, mais as pessoas correm para ele. Quem não sabe que os produtos da Zetek são divinos? Toda tecnologia lançada publicamente é uma tecnologia negra invencível que supera os tempos. Naturalmente, eles acreditam que este telefone pode lhes trazer surpresas suficientes. Assim que essa notícia saiu, quase não houve suspense. Foi só por um momento, mas o mundo inteiro pareceu estar em chamas. O quê? Zek quer fazer um celular? A Zetek ataca novamente. Desta vez é o mundo dos celulares. Zek finalmente não conseguiu evitar querer tomar medidas contra a indústria de telefonia móvel? Então agora todos os principais fabricantes de telefonia móvel do mundo sofrerão. A Apple também lançará uma nova geração de produtos em breve, o iPhone X. Então Zek está tentando confrontar a Apple? A Zetek finalmente disparou. Agora a Apple e a Samsung vão chorar, haha. Um celular comum, quem acredita nisso é um idiota. Não importa qual seja o telefone feito por Zek, apenas as palavras da Zetek, você deve comprá-lo. Primeiro Z Cinema, depois Second World, o conteúdo e o mercado estavam totalmente definidos. Com certeza, ele começou a fazer hardware. Zek jogou bem. Espero que a geração Z possa matar a Apple em segundos. Estou infeliz em vê-los há muito tempo. Muitos produtos foram lançados, mas o preço está cada vez mais alto, e os comerciantes inescrupulosos devem ser eliminados. Assim que o tiro for lançado, ele lançará uma campanha publicitária mundial. Zek vai fazer um grande barulho. Finalmente a Apple e a Samsung podem estar acabadas. Vai ser lançado em 2 semanas? Tão cedo? Por que não há notícias na internet?
Vou parar de jogar o segundo mundo hoje, economizar dinheiro e comprar o Zegen, mas deve ser barato. Como os anúncios são tão difundidos, as notícias se espalham extremamente rápido. Muitas pessoas em todo o mundo estão comemorando. Hoje em dia, os celulares são necessidades insubstituíveis da vida. Mas embora estejam se desenvolvendo rápido o suficiente, eles ainda não conseguem satisfazer os desejos das pessoas. Agora que Zack fez um movimento, significa que um celular que marcará a época está prestes a nascer. Então, naturalmente, muitas pessoas já estão animadas e mal podem esperar para dar as boas-vindas à chegada do novo celular. Quando o mundo inteiro estava comemorando a notícia de que a ZTE estava prestes a lançar um telefone celular, enquanto a figura central do assunto se espalhava pelo mundo, Zack estava na base submarina que ele estava construindo no momento, admirando a vasta fábrica de base que tinha acabado de ser construída. Bom, de pé no chão pavimentado com metal, Zack andava enquanto patrulhava, balançando a cabeça em satisfação. O vasto espaço de quase 6 milhões de metros quadrados é quase igual a 100 campos de futebol padrão. Não é fácil escavar completamente um espaço tão vasto em apenas alguns dias, muito menos desenterrá-lo. No entanto, todos os equipamentos e instalações estão no local. Se isso for conhecido pelo mundo exterior, inevitavelmente causará um alvoroço e choque para o mundo inteiro. Tenho que dizer que os recursos minerais obtidos dos recursos estratégicos da reserva do Reino Fênix desta vez são realmente ricos o suficiente. Quase todos os minerais de metais raros estão incluídos neles, e a quantidade é incrivelmente grande. Zack usou mais de 100 propulsores de dobra para se teletransportarem, e levou apenas 2 dias para terminar o teletransporte. Mas esses recursos permitiram que Zack decorasse uma fábrica de base submarina tão grande em apenas alguns dias. A fábrica da base submarina foi concluída, e todos os preparativos foram feitos. Então, Jarvis, você pode começar a cheirar o metal de acordo com o plano e começar a forjar. Esse processo leva tempo. Então comece o processo de forjamento agora. Zack deu uma ordem. Se ele quiser construir uma nave-mãe colhedora, a primeira coisa a fazer não é o sistema, o núcleo ou o motor, mas a estrutura do casco de toda a nave espacial. A tecnologia de fundição de metal da nave-mãe Harvester é totalmente diferente daquela da Terra. Além disso, a fundição e a forja são processos demorados e trabalhosos. Então, mesmo que Zack tenha uma ferramenta de fabricação eficiente como os microbots, ele ainda precisa esperar pacientemente. Portanto, Zack precisa começar esse conjunto de procedimentos com antecedência e se preparar para os próximos 6 meses de retiro. Capítulo 254. Você vai matá-los? Não só isso, Zack estabeleceu muitas fábricas, fundições de metal e fábricas de processamento de peças em toda a base submarina. Todos os tipos de peças e equipamentos de fabricação que não podem ser encontrados na Terra. Pode-se dizer que sua base submarina não é apenas uma base de construção de equipamentos de armas em larga escala, mas também uma base colossal de fundição, forjamento e processamento de metais. Na estrutura interna da nave espacial, muitos detalhes precisam ser cuidadosamente calculados. Esses processos não podem ser omitidos. A tecnologia da nave-mãe Harvester é mais alta do que todas as tecnologias às quais fomos expostos antes, e deve ser estritamente proibida. Na fabricação de novas armas a laser, uma vez que decidi substituir a tecnologia nativa do motor da nave-mãe da colheitadeira pelo sistema de motor de energia do cubo cósmico, uma revisão abrangente deve ser realizada. Há também um destruidor de estrelas de plasma. A produção disso também é um pouco problemática. No entanto, muitos princípios e tecnologias ainda precisam ser testados na Terra e devem ser colocados na agenda. Além disso, o pensamento de Zack é muito claro. Essas coisas existem em sua mente, e o soro do super-soldado fortaleceu seu cérebro, seja memória, cálculo, lógica, pensamento, etc. Estão muito além da existência de pessoas comuns. Então ele levará em conta todos os aspectos e tornará tudo perfeito. A nave-mãe Harvester não é uma nave espacial comum. No entanto, sua existência excedeu as especificações das naves espaciais em muitos filmes. Embora Zack esteja construindo uma versão em miniatura da nave-mãe da colheitadeira, todas as suas ações são para se aproximar da versão completa. Uma vez que a versão em miniatura dela zarpe com sucesso, após coletar recursos suficientes no universo, Zack pode criar uma versão completa da nave-mãe da colheitadeira perfeitamente sem esforço. Ok, senhor. Jarvis memorizou todas as ordens de Zack palavra por palavra, e operou de acordo com suas ordens o mais rápido possível. Todos os planos estão no caminho certo. Agora é hora de esperar em silêncio pela coletiva de imprensa. Zack pensou sobre isso. Senhor, recentemente encontrei algo na câmera de vigilância do reino que pode lhe interessar, disse Jarvis. Algo que eu possa estar interessado? Vamos ouvir. Assim que a voz de Zack baixou, muitas janelas holográficas flutuantes apareceram de repente na frente dele. Em cada janela flutuante holográfica, um vídeo está sendo reproduzido, e o conteúdo do vídeo é similar. Seja em uma estação lotada, uma estação de trem movimentada ou uma estação de aeroporto com verificações de segurança rigorosas, quase todas estão cheias de pessoas. Zack rapidamente descobriu o que havia de comum no conteúdo desses vídeos e estreitou os olhos. Em todo o conteúdo do vídeo no centro da tela, há um estrangeiro cujo nome e aparência obviamente não pertencem ao reino da Fênix, que está passando lentamente por vários pontos de entrada do reino e entrando silenciosamente.
À primeira vista, pessoas comuns podem não encontrar nada de errado, mas uma pequena comparação mostra que todos esses estrangeiros têm muito em comum. Eles são indiferentes e inexpressivos, e seus olhos vagam de vez em quando. Além disso, embora tenham passado por todos os tipos de disfarces, se você olhar mais de perto, verá que seus movimentos são na verdade um pouco rígidos. E a rigidez é muito semelhante, como se tivessem recebido o mesmo tipo de treinamento. Jarvis, são essas pessoas? Zack perguntou. Sim, senhor. Não posso esconder nada do senhor. Jarvis elogiou, e todas as janelas holográficas flutuantes começaram a se mover imediatamente. A imagem começou a ser ampliada em cada vídeo holográfico, e Jarvis marcou o suspeito com um círculo vermelho particularmente conspícuo. Então, de repente, todas as informações nebulosas se tornaram muito claras instantaneamente. A julgar pelas informações no Global Zetec Data Online, essas pessoas atendem às principais características dos árabes no Oriente Médio. Finalmente, pelo menos centenas de pessoas cometeram vários crimes malignos em vários países e foram listadas na lista internacional de procurados da rede criminosa. A julgar pelos dados conhecidos, essas pessoas provavelmente são membros da organização de magistrados. Aqueles com círculos amarelos são guerreiros de elite com históricos excepcionais na organização, disse Jarvis. Magistrado? Quando Zack ouviu isso, seus olhos se estreitaram de repente. A notoriedade do magistrado está reverberando na arena internacional. É considerada a organização armada terrorista extremista mais desenfreada do Oriente Médio. Mesmo diante do país A, o país mais poderoso do mundo, eles nunca vacilaram, causando pânico e tumulto lá muitas vezes. Por esse motivo, o país A enviou tropas especialmente para participar de uma operação de cerco e supressão de vários países. Mas o resultado é óbvio, a operação de cerco não os erradicou completamente, e os membros do magistrado ainda estão ativos. Mesmo agora eles chegaram ao Reino da Fênix. Com tantas pessoas se reunindo e tão bem disfarçadas, parece que eles vão fazer um grande movimento. Os olhos de Zack brilharam friamente. Para esse tipo de organização armada terrorista extremista, Zack sempre aderiu ao princípio de que se as pessoas não cometerem crimes contra ele, ele não retaliará. Então, não importa o quanto esses caras pulem por aí, ele não vai cuidar deles, contanto que não apareçam na frente dele. Mas agora que esse grupo de pessoas está obviamente muito relaxado com sua posição, eles estão começando a ter ideias sobre o Reino da Fênix. Com tantas pessoas se reunindo, obviamente não é uma ideia pequena. Essas pessoas. Nesse momento, Zack de repente pareceu se lembrar de algo e rapidamente reorganizou todas as imagens holográficas manualmente. Depois de um tempo, uma grade holográfica de pontos vermelhos apareceu na frente de Zack. Eles estão todos entrando na capital vindos de todas as partes do mundo. Zack descobriu isso pela densidade dos pontos vermelhos na grade. Os pontos vermelhos reunidos na capital são os mais, seguidos pelas cidades e vilas ao redor da capital. E pela exibição da distribuição dos pontos vermelhos, pode-se ver que muitos deles estão se movendo em direção à capital. O objetivo da missão é a capital real. Jarvis, você descobriu bem a tempo. Devo dizer que os membros da equipe do magistrado são realmente astutos o suficiente. Com esse nível de camuflagem e infiltração, mesmo policiais bem treinados podem não conseguir descobrir na primeira vez. Se Jarvis não tivesse dito que havia algo errado com esses vídeos, temo que não conseguiria descobrir a existência dessas pessoas por um tempo. Senhor, você precisa implantar o sistema de colmeia para matá-los? Jarvis ofereceu seu conselho diretamente. Capítulo 255. A Conferência de Imprensa da Geração Z. Na tecnologia da nave-mãe da colheitadeira, há uma tecnologia de arma do sistema de colmeia. Este grupo de drones em forma de abelha é precisamente do mesmo tamanho que abelhas comuns. No entanto, sua aparência é muito enganosa. Se você não observar cuidadosamente, nunca descobrirá que é um monte de estruturas mecânicas. Este grupo de drones do tipo abelha carrega um sistema de comando inteligente geral. Eles só precisam inserir um comando para que eles travem automaticamente no alvo e sigam. É perfeito para posicionamento, rastreamento, espionagem e fotografia. Em termos de ataque, as picadas de abelha de todos os drones do tipo abelha podem ser carregadas com projéteis de artilharia altamente venenosos e em miniatura, mas eles só podem ser disparados uma vez, o que é uma arma descartável. Naquele momento, Jarvis só precisa trancar essas pessoas e deixar o drone tipo abelha segui-las. Então, eles não só podem facilmente entender o paradeiro delas, mas podem até matá-las instantaneamente quando necessário. É uma boa proposta, mas não é o momento certo para assustar as cobras. Zack disse, não sei quantas pessoas a organização Magistrate enviou para o reino. Toda vez que encontrar uma, siga sua trilha e ouça o que ela quer fazer. Sim, senhor. Após receber a ordem de Zack, Jarvis imediatamente começou a operar. Se no conteúdo de espionagem você ouvir qualquer ideia de detonar bombas em locais públicos do reino, ou fazer qualquer ataque terrorista, não me pergunte novamente. Apenas deixe o enxame matar todos eles. Ao mesmo tempo, me dê todas as informações sobre os membros do magistrado na rede global de dados. Quanto mais detalhada for a lista de pessoal, melhor. Já que ousam atacar o reino, eles deveriam pensar nas consequências. A crueldade nos olhos de Zack aumentou.
Zack não consegue controlar como essas pessoas estão causando estragos em outros países, e ele não tem tempo para prestar atenção nisso. Mas se essas pessoas ousarem vir ao Reino Fênix para causar problemas, ele nunca as deixará ir. No passado, muitas potências mundiais se uniram para cercá-los e reprimi-las diversas vezes, mas isso não significa que Zack não possa fazer isso. O plano de layout global nasceu para este momento. A rede global de dados está nas mãos de Zack. Não importa o que você seja, se ousar irritá-lo, espere para morrer. O tempo passou e meio mês passou tranquilamente. O frenesi causado pelos anúncios de celulares da geração Z também se tornou cada vez mais massivo. Enquanto varria o mundo, também induziu muitas imitações e ridicularizações. Muitas empresas imitaram o slogan da geração Z, um telefone celular comum, e lançaram sucessivamente uma geladeira típica, uma TV comum e um carro padrão, e assim por diante, mas não apenas no reino da Fênix. No entanto, enquanto muitos aguardam ansiosamente a geração Z, os líderes da indústria de telefonia móvel discordam. Agora, há muitos rumores no mundo exterior de que assim que a Z for lançada, Apple, Samsung, Xiaomi, Huawei, etc., essas marcas de celulares de renome internacional enfrentarão um grande impacto. Eles têm medo de que seja como o impacto causado pelo Segundo Mundo. Como todos sabemos, a Zetec criou muitos produtos tecnológicos milagrosos, como o nascimento do Segundo Mundo, que gradualmente começou a mudar a forma de entretenimento para as pessoas em todo o mundo. Como resultado, a World Experience Store surgiu em todo o mundo, fornecendo um excelente lugar para aqueles que não compraram um capacete virtual Full Div, mas querem experimentar o Segundo Mundo. Portanto, pessoas no mundo todo acreditam que o surgimento da geração Z causará uma avalanche na indústria de telefonia móvel existente. Mas quando os repórteres entrevistaram esses líderes da indústria de telefonia móvel, eles balançaram a cabeça com um sorriso. A Zetec é realmente muito poderosa. Mas se você quer mudar a indústria de telefonia móvel, não é apenas um problema de hardware. Um celular de sucesso não depende de quão linda é sua configuração de hardware. Mesmo que seja tão econômico quanto o Xiaomi, sem os muitos conteúdos fornecidos por eles e as várias conveniências do sistema, será apenas um celular de ultra alta tecnologia. Os acessórios só podem ser vistos como novos por um tempo, mas serão abandonados e deixados para apodrecer no canto. The Second World e Z-Cinema são os melhores exemplos. O conteúdo e a experiência são poderosos o suficiente para trazer a Zack um fluxo constante de lucros enormes. E querer atingir esses conteúdos e experiências em um celular não é algo que acontece da noite para o dia. A Xiaomi acumulou experiência por muitos anos para atingir as conquistas de hoje. E a Apple acumulou décadas de experiência para atingir a suavidade que as pessoas ainda usam no mundo todo. Essa também é a razão fundamental pela qual a Apple até agora não conseguiu ser abalada. Para abalar o status desses gigantes de telefonia móvel, Zack deve primeiro estabelecer uma biblioteca de plataforma com bom conteúdo, otimizar o software, fazer um excelente trabalho na experiência do usuário e uma série de detalhes, etc. E então fazer inovações substanciais no hardware do telefone móvel. Depois disso, é possível ameaçar o status desses líderes de telefonia móvel. Portanto, esses líderes da indústria de telefonia móvel não entram em pânico com os rumores do mundo exterior. Assim que essas observações foram feitas, elas imediatamente despertaram a aprovação de muitas pessoas. Deve haver alguma tecnologia preta no Z-Gen, mas também deve prestar atenção à otimização de software e à experiência do usuário. Se ainda for o mesmo que um smartphone comum, ele só pode atrair algumas pessoas e não pode reproduzir o hype do Z-Cinema ou do Second World. As vozes da discussão são infinitas, mas felizmente tudo será revelado hoje. A conferência sobre telefonia móvel Z-Gen será realizada hoje. Ao meio-dia, o tráfego dos principais sites de vídeo e transmissão ao vivo começou a explodir. Inúmeros espectadores entraram e clicaram na transmissão ao vivo da coletiva de imprensa. É preciso dizer que a coletiva de imprensa realizada pela Zetec é diferente. Para outros fabricantes de celulares, a conferência de imprensa é simples. A primeira abertura é o lobby, e o CEO sobe no palco para apresentar várias coisas. Mas a coletiva de imprensa se tornou um show de celebridades no tapete vermelho no lugar de Zack. Desde que seja uma celebridade que tenha recebido uma carta-convite, líderes empresariais, celebridades sociais, autoridades de alto escalão e dignitários, todos correram para vir e participar da conferência. Esta conferência é ainda mais significativa do que a última conferência de imprensa do Warp Drive. Isso porque as celebridades, oficiais de alto escalão e dignitários presentes desta vez não são apenas aqueles do Reino de Fênix, mas também estrelas estrangeiras e oficiais estrangeiros de alto escalão de vários países que estão esperando há muito tempo. Capítulo 256. Ele aparece. Se existe uma coletiva de imprensa que pode reunir celebridades, líderes empresariais, altos funcionários e dignitários do mundo todo, então não há dúvidas de que deve ser a coletiva de imprensa da Zetec. Quando todas as estrelas sobem ao palco, haverá uma explosão de gritos histéricos. Todas essas estrelas são estrelas de cinema e cantoras de renome mundial e têm uma popularidade incrivelmente alta no mundo todo, até mesmo no Reino de Fênix. Por exemplo, Leonardo DiCaprio, que ganhou o Oscar de melhor ator no ano passado.
Realizou seu desejo há muito acalentado por muitos anos e atraiu as pessoas do reino de Fênix para celebrar e provocar online por um tempo. A partir deste ponto, é o suficiente para ver o quão grande é sua influência internacional. Assim que ele entrou no tapete vermelho com sua parceira, as luzes piscantes de ambos os lados ficaram loucas, criando uma espécie de efeito extremo de luz do dia nas mãos dos repórteres paparazzi. Os fãs não precisam dizer muito. Assim que viram Leonardo, os gritos e aplausos entusiasmados quase ensurdeceram seus ouvidos. O mesmo é verdade para o sucessor Nicolas Cage, o homem que ganhou o Oscar em seus primeiros anos. Embora as pessoas no mundo todo pensem que ele se tornou o rei dos filmes ruins, nos últimos anos, e os vários filmes que ele recebeu não são nada para assistir. No entanto, suas habilidades de atuação devem ser de primeira linha em todos os filmes em que atua, por isso ele ainda tem uma popularidade muito alta no mundo todo. Justin Bieber é um dos cantores masculinos mais conhecidos do mundo. Sua bela aparência e as várias músicas populares que ele criou fizeram dele um deus masculino para as meninas do mundo todo. Embora nos últimos anos, muitos escândalos tenham sido expostos um após o outro, isso não afeta sua influência em nada. Assim que ele apareceu, a cena ferveu novamente, e até um fã incondicional de Justin Bieber desmaiou de tanta excitação. Além dessas superestrelas internacionais, há outras deusas de renome internacional como Avril Lavigne, Beyoncé Knowles e Angelina Jolie. Suas aparições surpreenderam e animaram plateias no mundo todo. Agora, a conferência de imprensa da ZTEC não é mais uma conferência de imprensa realizada por uma empresa de tecnologia pura no passado. Em vez disso, assim como a conferência de imprensa da Apple é conhecida como Gala do Festival da Primavera no mundo da tecnologia, a conferência de imprensa da ZTEC se tornou mais grandiosa do que qualquer cerimônia de premiação no mundo, só porque o organizador desta conferência é Zack. Quem no mundo não conhece o nome Zack? O homem mais rico do mundo, um homem que repetidamente criou milagres, o pai da tecnologia negra, uma figura divina. Todos os tipos de títulos envolviam Zack em camadas, tornando seu nome o mais deslumbrante e valioso do mundo. Portanto, quando essas celebridades e dignitários receberam a carta-convite para a conferência da ZTEC, eles ficaram animados, assim como a glória suprema concedida pelo rei. Eles tiraram fotos com ela e as enviaram para seu círculo de amigos. O cenário desta conferência da ZTEC pode ser descrito como único. As celebridades no tapete vermelho estavam deslumbrantes. Andar pelo tapete vermelho para o prelúdio levou mais de 1 hora. Todos os sortudos o suficiente para comparecer estavam cheios de sorrisos. O público embaixo do palco ficou ainda mais animado e gritou histericamente. Principalmente as superestrelas internacionais que são mundialmente conhecidas como Justin Bieber e Brad Pitt, fizeram a plateia explodir, gritando para o céu, chocando os tímpanos de muitas pessoas. Mas entre esses fãs aparentemente apaixonados, havia um grupo de pessoas com olhos indiferentes. Eles olhavam para tudo ao redor com olhos frios, e seus rostos estavam inexpressivos, suas mãos estavam nos braços, nos bolsos, como se estivessem segurando algo, esperando o sinal chegar. Essas pessoas são os membros enviados pela organização de magistrados. Entre a plateia exultante, ninguém imaginaria que ao lado deles estavam membros da organização mais aterrorizante e perigosa do mundo. Claro, essas pessoas não encontraram um drone discreto em forma de abelha que o segue há muitos dias. Parece ter sabedoria, ficando em um lugar onde o alvo pode ser efetivamente observado, e a distância controlada também está dentro do alcance da morte. Uma vez que os membros desta organização magistrate ajam precipitadamente, eles os matarão instantaneamente. Logo chegou a 1h59. Falta menos de 1 minuto para a coletiva de imprensa das 2 horas. Pessoas de todo o mundo que receberam as notícias vieram assistir uma após a outra. Além disso, muitas mídias estrangeiras interromperam diretamente a transmissão do filme e do drama televisivo à tarde. Eles passaram a conferência de lançamento de novos produtos da ZTEC para todos os cantos do país por meio de transmissões de TV. O Z-Cinema e o Second World entraram em estado de manutenção antes do previsto, então tiveram que optar por ir à conferência da ZTEC. O dia da coletiva de imprensa era um fim de semana, então os alunos deveriam ter um feriado, e a empresa deveria ter um descanso. Todos pegaram seus celulares cedo ou sentaram na frente de seus computadores, ansiosos por esse lançamento. Desde pessoas comuns de todas as classes sociais até os chefes ocupados que deliberadamente espremem a distância. Até mesmo os líderes de muitas potências mundiais adiaram a reunião importante para a tarde, tomando café, assistindo TV e esperando pela festa. Sem exceção, todos querem ver pela primeira vez o que há de impressionante no próximo celular de Zack. Quando o ponteiro das horas apontou oficialmente para as 2 horas no relógio, a tela responsável pela transmissão foi repentinamente trocada imediatamente. A imagem no campo de visão não é mais a de um auditório de 10.000 pessoas onde a coletiva de imprensa é realizada, mas sim de um local que parece estar cercado por todo tipo de instrumentos e maquinários sofisticados. Olá! Logo quando a tela virou, Zack apareceu, sorrindo e cumprimentando a câmera cordialmente. De repente, os olhos das pessoas no mundo todo se iluminam. No auditório com capacidade para 10.000 pessoas da coletiva de imprensa, esta imagem também apareceu no telão. Estou muito honrado em poder ter vocês assistindo ao lançamento do meu novo produto hoje. Zack fala em uma língua diferente, mas suas palavras podem ser traduzidas para a língua de muitos países por meio desta transmissão especial em tempo real, para que espectadores de todo o mundo possam entender claramente.
O pôster promocional da Zetec diz que um super telefone totalmente novo será lançado hoje. Mas, na verdade, há 2 produtos a serem lançados hoje. O outro é este. Neste momento, o ângulo de visão da tela foi rapidamente aberto, e toda a lente estava recuando. Era aparente que uma área circular sob os pés de Zack se iluminou com uma luz azul deslumbrante. Ok, pessoal, é hora de eu aparecer. O canto da boca de Zack se levantou, e de repente, uma luz azul atravessou seu corpo, formando um feixe contínuo de luz, e ele foi envolvido por ela. Justo quando as pessoas estavam confusas, a área circular sob seus pés de repente se abriu, mas uma coisa surpreendente aconteceu. Zack não caiu, mas mostrou um estado flutuante. Capítulo 257. Bolacha quadrada. Que porra é essa? O que aconteceu? Droga! Ele está flutuando? Isso é um efeito especial? Ele não vai lançar um celular? Então como ele se tornou esse efeito especial flutuante? Asterisco asterisco. Incrível, meu irmão. Que situação é essa? Pessoas do mundo inteiro que estavam assistindo a essa cena através de uma transmissão ao vivo ficaram chocadas. Isso é, os líderes dessas potências mundiais de repente ficaram sérios depois de ver isso. Civis comuns podem não estar muito interessados em coisas como tecnologia, mas como líderes de países, eles naturalmente sabem mais. É o suficiente para lembrá-los das inúmeras histórias por trás dessa imagem. Apenas uma única luz azul pode fazer Zack levitar sem impedimentos. Obviamente, essa tecnologia é definitivamente uma tecnologia líder mundial. Como você pode ver, estou flutuando. A figura de Zack se move lentamente para baixo e a câmera flutua com ele. Nessa época, algumas pessoas descobriram outra estranheza, a perspectiva atual. Zack não está tirando uma selfie com o celular, e suas mãos estão no vídeo. Você pode dar uma olhada no estado dos meus pés agora. A câmera se moveu para baixo, e todos viram a cena sob seus pés, que era o auditório central da capital real. Então Zack está sentado acima do auditório central da capital no momento? Inúmeras pessoas do lado de fora do estádio assistindo a cena ao vivo em seus celulares imediatamente olharam para o céu, mas não viram nada. De jeito nenhum. Não é o auditório central da capital real na tela? Não vejo nada. Estou cego. Onde está Zack? Estou do lado de fora do auditório. Não está errado? Essa transmissão ao vivo é sintetizada com efeitos especiais? Mas logo, a figura de Zack deixou a cabine no vídeo e acima do céu, um raio de luz azul apareceu de repente, explodindo com uma luz particularmente deslumbrante. Inúmeras pessoas foram atraídas pela luz, olharam para cima e viram a figura de Zack descendo lentamente na coluna de luz azul. Que cena é essa? Muitas pessoas abaixo ficaram chocadas. Até mesmo os membros da organização magistrada ficaram atordoados com essa cena. Ao contrário do ateísmo promovido pelo Reino Fênix, eles acreditavam na existência de deuses. Mas como eles descrevem essa situação? Zack é aquele que é o mesmo que os deuses descritos nos livros antigos. Exatamente o mesmo, a existência que caiu do céu. Com o aparecimento da coluna de luz azul, o disco voador supergigante suspenso acima do auditório central da capital real finalmente mostrou seu contorno vago. Mentira! Uma vasta sombra envolveu todo o auditório central da capital real. Foi só nessa hora que todos entenderam de repente. Não é de se espantar que não tivessem visto o OVNI agora. Ele acabou sendo invisível. Acredito que muitas pessoas já adivinharam qual é o segundo produto que estou prestes a apresentar? É isso mesmo. O segundo produto que vou apresentar dessa vez é o que vocês acabaram de ver, o motor antigravidade. Zack disse com um sorriso. Assim que essa declaração foi divulgada, houve um alvoroço no mundo todo. Com certeza, esse cara apareceu com outra coisa incrível. Quando North, o primeiro-ministro do país, ouviu isso, ele não ficou surpreso, mas sentiu que era algo natural. Menino incrível, do que diabos é feita a cabeça dele? Eu realmente quero abrir o cérebro dele e ver como ele é diferente de um cérebro humano normal. Powell, o chefe do reino do esmalte, balançou a cabeça, impotente. A tecnologia antigravidade sempre foi a expectativa e o desejo de inúmeras pessoas no mundo todo. Essa tecnologia que pode mudar o mundo, subverter a história e determinar o desenvolvimento futuro da ciência e tecnologia humana sempre foi ansiosamente aguardada pelas pessoas. Os países também estão investindo muito dinheiro e cultivando talentos de desenvolvimento para obter essa tecnologia o mais rápido possível. No final, eles nem sequer tiveram sucesso no estágio experimental. Mas Zack aplicou isso diretamente na prática e agora ele vai vendê-lo ao público. Que diferença enorme é essa? Motores antigravitacionais não são um conceito particularmente novo. Enquanto Zack falava, sua figura estava prestes a cair no telhado do auditório central da capital. Mas naquele momento uma prancha de surf feita de mercúrio voou repentinamente sob seus pés. A coluna de luz azul desapareceu e sua figura naturalmente ficou em pé na prancha prateada feita de mercúrio. Essa cena fez muita gente exclamar. A busca pela tecnologia antigravidade começou no século passado, mas só hoje ela finalmente está disponível. Estou muito honrado em ser o primeiro porta-voz a desenvolver tecnologia antigravidade com sucesso e a mostrar o motor antigravidade que desenvolvi usando essa tecnologia. Para públicos do mundo todo. Como Zack disse, a prancha de surf de mercúrio sob seus pés já o sustentava, e ele deslizou para dentro do local pela entrada principal no ar. Desde o momento em que Zack apareceu, os gritos e aplausos frenéticos já tinham sido disparados.
Quando ele entrou no local, os gritos e aplausos também permearam as celebridades, autoridades de alto escalão e dignitários que também gritavam seu nome. Essas pessoas se tornaram fãs ferrenhos da ZTEC desde o Baymax. A continuação Z Cinema e o Segundo Mundo os deixaram ainda mais fascinados. Agora que receberam a carta-convite de Zack para a coletiva de imprensa, todos estão animados. Neste momento, quando veem o próprio Zack aparecendo na frente deles, todos não conseguem conter a excitação, se transformando em pequenos fãs torcendo por seu ídolo. A prancha prateada passou lentamente sobre suas cabeças. Zack sorriu e acenou para as pessoas abaixo. Os holofotes no palco estavam concentrados e com um forte bang fogos de artifício dourados e prateados caíram do céu, tornando a atmosfera de toda a coletiva de imprensa instantaneamente animada. Uau! Olha, isso não é uma câmera. O que é esse biscoito quadrado? Estou certo? Essa coisa parece estar flutuando no céu? Era aquela coisa transmitindo ao vivo para nós agora mesmo? Com a troca de câmeras, inúmeras pessoas que assistiam à transmissão ao vivo naquele momento descobriram que o indivíduo que cercava Zack e filmava a transmissão ao vivo para elas não era um cinegrafista ou um dispositivo de rastreamento de drone, mas uma pastilha quadrada parecida com uma joia que refletia uma luz deslumbrante. Capítulo 258. O poder da geração Z. Todos que assistiram à transmissão ao vivo encontraram. Então, como as pessoas na cena não perceberam, inúmeras pessoas na cena descobriram o objeto quadrado de wafer assim que viram Zack e todas elas o encararam. Algumas estrelas femininas até tinham estrelas nos olhos. É como ver um tesouro incrível. Esta hoxa quadrada é como uma joia natural. De longe, o espelho em forma de favo de mel brilha sob a luz como se tivesse uma magia fascinante, e não dá para deixar de ser atraído por ele. A linha de visão estará firmemente ocupada por ele, e você não pode movê-lo se quiser. Ops, acidentalmente expus algo incrível. Zack ouviu as exclamações das pessoas abaixo, sorriu e disse, mas não há nada que não possa ser revelado. Como você esperava, o wafer quadrado ao meu lado é o super telefone que quero lançar desta vez. Assim que essas palavras foram ditas, pessoas no mundo todo ficaram surpresas. Celular? Essa coisa parecida com uma joia é um celular? Inúmeras pessoas não conseguiram deixar de ficar animadas e seus olhos brilharam. Se este for realmente um celular, qual configuração de hardware, qual experiência do usuário, mesmo que seja apenas pela aparência bonita como uma joia, eles devem comprar este celular. Hoje, quando quase todos os celulares têm invólucros de metal com aparências semelhantes, um pequeno avanço no design do celular atrairá muita atenção. Embora o invólucro de metal só tenha sido lançado há alguns anos, as pessoas já estão cansadas desse tipo. Então elas esperam por um fabricante de celulares que possa fazer um celular com um novo material e design de formato, mas nunca conseguiram fazer isso. No entanto, assim que Zack fez sua jogada, ele deu a todos uma aparência subversiva. Tem um pequeno sistema de motor antigravidade neste super telefone. Então, assim como agora, enquanto a câmera estiver configurada para travar em mim, ela sempre seguirá, mantendo uma distância perfeita. Zack apresentou. Todos ficaram surpresos. Motor antigravidade no seu telefone? Com certeza, ele é de fato o pai da super tecnologia negra. Seu cérebro é realmente incomparável. Este é o primeiro ponto que quero lhe dizer. Enquanto conversavam, a prancha de surf de mercúrio sob os pés de Zack subiu ao palco. Ele levantou o pé e pisou no palco, pegou um controle remoto da equipe atrás do palco e apertou levemente. As magníficas palavras de motor antigravidade apareceram na tela grande. O público sob o palco aplaudiu e gritou em uníssono. 10.000 pessoas gritaram em uníssono, e suas vozes eram estrondosas. Até mesmo aqueles assistindo a transmissão ao vivo puderam sentir os altos aplausos na cena. Ao mesmo tempo, eles também perceberam que a conferência de lançamento de novos produtos da ZTEC havia começado oficialmente. O alvo chegou, abutre. Vamos prosseguir? No segundo andar fica a arquibancada do público geral. Entre os milhares de espectadores comuns estão membros da organização de magistrados. Depois de ver Zack no palco, eles imediatamente colocaram as mãos nos ouvidos e perguntaram em voz baixa, espere meu pedido. A única coisa que retornou do fone de ouvido foi esta frase, sim. A razão pela qual precisamos instalar um motor antigravidade no celular é que além de liberar o controle das mãos, o que facilita muito a vida, outro ponto-chave importante é evitar quedas. Tendo tido experiência em diversas conferências de lançamento de novos produtos no passado, Zack conseguiu controlar totalmente o ritmo da conferência de lançamento e consegue lidar com isso facilmente. Muitas empresas fizeram grandes esforços para mudar o material do corpo, colocar várias capas protetoras e colar várias películas de celular com novas tecnologias. Mas até hoje ainda há um ditado popular entre os usuários de celulares. O ângulo está certo, ele vai quebrar imediatamente quanto maior o preço, mais cara a manutenção. Para resolver esse problema fundamentalmente, adicionei diretamente minha nova tecnologia, o motor antigravidade, para fazer essa mudança no celular. Zack estendeu a mão, pegou o telefone e de repente jogou fora em meio a um som de exclamação e alvoroço. O telefone voou em um arco, e quando estava prestes a pousar, um recuo apareceu de repente. Então, depois que o telefone celular balançou para frente e para trás no ar, ele foi gentilmente suspenso no ar. Oh, todos que viram essa cena na tela grande aplaudiram esse design perfeito. O teste de queda que você vê agora é apenas um dos milhares de cenários de queda.
Muitas quedas ocorrem sem aviso, então, para que ele seja capaz de lidar com cenários suficientes, o motor antigravidade produzirá mudanças mais diversas. E ao resolver esse problema, resolvi o problema de anti-respingos e manchas de água. Não há nenhuma tecnologia particularmente avançada. É para resistir à gravidade contra certos líquidos, formando um campo invisível ao redor dele. O campo de força pode isolar café, cola, água mineral, etc. Mesmo se a água for acidentalmente respingada no estado de desligamento, ele também pode remover todas as gotas de água restantes quando ele liga. Assim que essa declaração foi feita, o público famoso no palco e inúmeras pessoas antes da transmissão ao vivo ficaram surpresos com os pensamentos desenfreados da outra parte. Retornar. Nesse momento, Zack disse algo suavemente, e o telefone imediatamente voou em sua direção no ar e finalmente retornou às suas mãos. Controle de voz inteligente. Zack levantou a mão, revelando um anel em seu pulso. Este é o segundo ponto sobre o qual quero falar. Ao contrário do chamado controle de voz inteligente de outras empresas, ele tem uma capacidade de compreensão. Então você pode basicamente tratá-lo como um humano normal. Então, tendo isso, você tem um mordomo ou empregada de voz inteligente que pode atendê-lo. Assim, Morrigan, eu quero me aliviar. Você pode me dizer onde fica o banheiro mais próximo? As palavras de Zack provocaram risadas na plateia. A linguagem fênix é a mais complexa. Uma palavra tem muitos significados diferentes em diferentes ambientes de discurso. Para entender esse ambiente fonético, você deve ter um excelente pensamento lógico. Mestre, a 30 metros de você, há um banheiro. Você pode ir até lá por conveniência. Morrigan não hesitou e respondeu rapidamente. Assim que essa resposta saiu, ela imediatamente causou aplausos na plateia. Capítulo 259. Engenhoso. Essa voz é perfeita. Se ele consegue entender a linguagem fênix, então outras línguas não serão problema. Olhando para o Siri da Apple, é algo decepcionante. Mate todas as empresas e comerciantes em um segundo. Silêncio. A indústria de voz inteligente está prestes a enfrentar uma avalanche. Na era atual da voz inteligente, em que ele só consegue reconhecer informações básicas e não consegue lidar com frases mais complexas, o controle de voz inteligente do Zack parece ter se tornado um grande ponto de venda de celulares, como motor antigravidade. Além de reconhecer as informações de idioma que você transmite, este sistema de voz inteligente também pode alcançar a resposta de emergência mais humana. Por exemplo, quando você é sequestrado ou ameaçado de dano, você tem que ligar para 110 em um celular normal e então gastar tempo explicando. Mas esse método de resposta de emergência é muito ineficiente. E neste momento, você experimentou o poder de Morrigan. Enquanto o ladrão grita roubo, não se mova, tenha cuidado, eu vou te matar, e assim por diante, ele pode responder imediatamente ao roubo. As informações de tom do gangster analisam se a frase é verdadeira e em seguida, iniciam rapidamente o programa de alarme para você. Mas o chamado para a polícia não é para ligar para 110, mas diretamente para o Centro de Resposta a Emergências da Zetec. Você deve saber que a Zetec abriu centros de resposta a emergências em todo o reino de Fênix há algum tempo. Então, se você estiver na área e for ameaçado ou estiver em uma emergência, não importa onde você esteja no reino, um homem de ferro aparecerá atrás dos ladrões e gangster em 1 minuto. Claro, se você cair no chão ou estiver seriamente doente e precisar de atenção médica, o homem de ferro também pode levá-lo a um hospital próximo mais rápido do que uma ambulância. Se for tarde demais, o Baymax que ele carrega com ele sairá para você. Então, se você tem um celular Zetec, você traz uma garantia de segurança. É isso que espero levar a todos. Uau, uau, uau. Assim que a voz de Zack baixou, houve aplausos estrondosos da plateia. Inúmeras pessoas ficam maravilhadas com Zack. Só o reino da Fênix? Oh, eu sei que esses países se opõem. Se não, seríamos capazes de aproveitar esse tipo de serviço. Eu realmente invejo o povo do reino da Fênix. Quão bom seria se Zack fosse um membro do nosso país. O Homem de Ferro foi enviado para salvar pessoas aos primeiros sinais de perigo. Alguém ousará cometer um crime no futuro no reino da Fênix? Estima-se que a segurança do reino dele será demitida. Vida longa a Zetec, vivendo no reino Fênix sem arrependimentos nesta vida. O povo do reino da Fênix ficou naturalmente animado quando ouviu tais palavras inspiradoras, e eles ficaram tão felizes que aplaudiram na frente de seus celulares e computadores. Os estrangeiros ficaram com inveja disso. O Homem de Ferro escolta pessoalmente os cidadãos. Que tipo de experiência é essa? Só de pensar nisso já é emocionante. Então é esse o caso. Para esse propósito, o Homem de Ferro está espalhado pelas filiais da Zetec por todo o reino. No escritório do rei, Grace parou a caneta em sua mão e olhou para o rosto sorridente acima da tela, com os cantos da boca curvados para cima. A Zetec já abriu várias filiais no reino Fênix. Embora essas filiais não sejam tão grandiosas quanto a Árvore Fênix, elas são prédios modernos tão magníficos quanto o edifício Tony Stark na Marvel. Cada um deles tem milhares de Iron Man estacionados. Grace pensou que Zack continuaria o negócio de emprestar seus trajes de aço. Até agora, esse negócio continuou a operar no mundo todo, e a taxa de criminalidade em muitas cidades caiu significativamente por causa da intervenção do Homem de Ferro. A lei e a ordem estão muito melhores.
Mas ela não esperava que Zack providenciasse o posicionamento desses trajes de aço para lidar com o sinal de emergência do celular da Zetec. Dessa forma, embora a segurança pública do Reino Fênix seja muito mais relaxada, a lei é aplicada na maior extensão possível, e a segurança dos cidadãos é garantida. Esse é um grande benefício para o reino. O sistema de voz inteligente não possui apenas essas funções superficiais, mas possui mais funções em suas características internas. Mas acho que o que todo mundo mais quer ouvir agora não é a parte interna do sistema de voz inteligente, certo? Zack sorriu e seus olhos percorreram a plateia. Se não me engano, todo mundo está muito curioso agora, e o que eles mais querem saber é a verdadeira face deste super telefone. Certo? Revele-o rapidamente. Mal posso esperar. As palavras de Zack imediatamente causaram muitas vaias da plateia. Aos olhos do público, o motor antigravidade e o sistema de voz inteligente são apenas preliminares. Somente apresentando realmente a aparência, o material, o hardware, etc., deste celular Zegen eles podem chegar ao ponto. Ok, já que o pedido de todos é tão forte, vamos mostrar a verdadeira face deste super telefone. Zack disse, pressionando levemente o controle remoto em sua mão. A tela grande atrás dele imediatamente mostrou uma foto frontal do super telefone. Os 4 cantos são arredondados e transicionados, e vários espelhos em forma de favo de mel são polidos na superfície, que fica densamente próxima uma da outra, exibindo um efeito de brilho deslumbrante. Se você apenas olhar para a imagem, todos pensarão que se trata de uma bolacha quadrada, um design criativo, mas ninguém vai associá-la a um telefone celular. Não é de surpreender que assim que a foto frontal do Zegen foi divulgada, houve um rugido de uau na plateia, e as lanternas sob o palco piscaram intensamente novamente. Aqui está uma vista frontal, uma vista traseira e depois uma vista lateral. A frente é um wafer quadrado, a parte de trás ainda é um wafer quadrado, e a lateral é uma peça tão fina quanto a asa de uma cigarra, quase tão grossa quanto 10 cartões de visita empilhados juntos. Então pode-se dizer que é extremamente fina. Como você deve ter descoberto, este telefone não tem aberturas. Não importa se você conhece o botão liga, desliga, a porta de carregamento, a porta de volume, as câmeras frontal e traseira, etc. Exceto pela superfície, você não consegue ver nenhum hardware físico. Quando Zack disse isso, as pessoas ficaram chocadas. Aberturas de telefone são um problema inevitável para telefones celulares. Contanto que tenha funções essenciais, é inevitável. Se nada mais, deve ter o botão de energia mais importante, certo? Caso contrário, como ele é ligado? Não é que não tenha buracos, é que não dá para ver a olho nu. Assim como o botão de energia. Você só precisa apertar um pouquinho, segurar o telefone inteiro e depois de 10 segundos, pode ligá-lo. Algumas pessoas podem pensar que 10 segundos é muito tempo para ligar a energia. É muito inconveniente, mas lembre-se de que este telefone nunca desligará, a menos que seja em casos extremos. Capítulo 260. Carregamento sem fio. Nunca desligue? Assim que essas palavras foram ditas, todas as pessoas que assistiam à transmissão ao vivo ficaram energizadas ao mesmo tempo. Este super telefone é feito de um metal todo de gema que eu mesmo desenvolvi. Como você pode ver agora, eu mudei sua aparência física para torná-lo perfeito e sem emendas como uma gema, buscando o efeito visual perfeito definitivo. Os métodos atuais de case serão substituídos pelas características de indução do próprio metal de gema, mas uma certa quantidade de energia é necessária para usar esse recurso de detecção. Portanto, quando cada telefone celular é fabricado, ele terá uma certa quantidade de energia para garantir que possa responder aos seus gestos e ligar. Mas isso é apenas uma característica do metal precioso em si, e não tem nada a ver com o que eu disse sobre nunca desligar. O verdadeiro significado das palavras energia sempre ininterrupta está na tecnologia de carregamento sem fio que apresentarei a vocês a seguir. Zack disse enquanto andava de um lado para o outro. Todo mundo sabe muito bem que a chamada tecnologia de carregamento sem fio de hoje não é carregamento sem fio de forma alguma. Não apenas o celular deve ser colocado em uma posição fixa e não pode ser movido, mas a velocidade de carregamento também é lamentavelmente lenta. Então, em termos de praticidade, não é tão prático quanto o carregamento de linha que foi passado por muitas gerações. O que é carregamento sem fio? Na minha opinião, não importa onde você esteja na sala, se você está deitado, em pé sentado, deitado de bruços ou se exercitando intensamente. O telefone está sempre ligado, sempre carregando, e eles estão carregando muito rápido. Imagine estar deitado na cama assistindo a um filme de sucesso com seu celular, e de repente você é avisado que a energia acabou. Você tem que ser contido pelo fio desajeitado na cabeceira da cama, você não pode mais rolar e tremer, você só pode ficar em poses rígidas. Quão brutal é uma cena como essa? Se você precisa carregar seu telefone em circunstâncias especiais, mas a linha de carregamento não está longe o suficiente, você só pode largar seu telefone impotente. Que cena triste é essa? Há mais ambientes de carregamento que são extremamente retrógrados, revelando quão lamentável é o carregamento sem fio hoje em dia. Então eu fiz isso. Zack apertou o controle remoto, e a tela grande atrás dele imediatamente exibiu uma grande palavra, bateria. Depois de ouvir a descrição de Zack, o público embaixo do palco não conseguiu evitar tremer de excitação. Os olhos de todos estão brilhantes como lâmpadas, como se fossem os crentes mais devotos, levantando a cabeça e encarando Zack, esperando que ele revele a resposta.
Quanto à tecnologia da bateria do Zegen, fiz duas mudanças. O primeiro ponto é o que acabei de dizer: carregamento sem fio. Basta conectar um carregador sem fio em qualquer tomada em casa e em um raio de 50 metros. Seu celular poderá entrar em um estado de carregamento de alta velocidade. Este é o verdadeiro carregamento sem fio. Então, esteja você a 50 metros de distância, em qualquer lugar no alcance ou fazendo qualquer coisa. O telefone carregará rapidamente para ajudar a restaurar a energia consumida. Ah! A plateia em todo o auditório soltou uma explosão de exclamações. O carregamento sem fio já é excelente, mas o alcance de 50 metros é uma surpresa. Para a maioria das pessoas comuns, o comprimento e a largura de uma casa são de apenas uma dúzia de metros, no máximo, e notáveis 20 metros são enormes. 50 metros, quão grande um lugar pode exceder o alcance? O segundo ponto, a tecnologia de carregamento sem fio, é apenas auxiliar. Se um telefone celular deseja atingir uma bateria realmente potente, a bateria do telefone celular é o ponto-chave. Mas agora os celulares geralmente usam baterias de lítio, a capacidade é limitada pelo volume e não pode ser melhorada muito. Então outras empresas só podem fazer barulho sobre otimização de desempenho e otimização de tela. Então acontece que eu tive um pequeno avanço técnico nessa área e fiz uma coisa nova aleatoriamente, uma nova bateria de energia. A bateria de energia tem apenas o tamanho do seu polegar, é muito fina e menor do que um chip comum, mas pode gerar mais energia do que uma bateria de lítio comum. Cada bateria de energia tem capacidade de 20.000 mAh, e em um celular Zetec, carreguei 12 dessas baterias. Portanto, a capacidade padrão da bateria de um celular Zetec é de 240.000 mAh. Mesmo se você for um usuário pesado que joga diariamente e roda jogos grandes o tempo todo, você pode jogar com tranquilidade por mais de uma semana. Se você é apenas um usuário moderado ou um usuário leve, parabéns, temo que levará uma semana de uso e se você não carregá-lo moderadamente, sua bateria poderá cair apenas para 99%. Estrondo. O público no auditório não conseguiu conter a excitação e soltou um rugido estrondoso, aplaudindo e gritando para derrubar o teto do auditório. Inúmeras celebridades e líderes empresariais se entreolharam em choque. A descrição de Zek era espantosa. Se você não carregá-la por uma semana, a bateria cairá apenas para 99%. A durabilidade da bateria pode quase ser considerada uma herança de família. Até os membros da organização de magistrados escondidos no escuro tiveram que suspirar. Zek é muito poderoso. O som dos gritos formou uma onda, quase cobrindo a voz de Zek. Zek sorriu levemente e recebeu todos os elogios e aplausos. Esse é o efeito que ele quer. Se seu produto não for forte o suficiente para derrubar o conceito tradicional, ele não o retirará facilmente. Somente se ele produzir tal efeito, ele poderá ser digno deste grande presente que ele preparou especialmente para o mundo. Depois de esperar muito tempo, os gritos finalmente diminuíram, mas ocasionalmente alguém ainda podia ser ouvido gritando: Zek é incrível! Zek, eu te amo! Vida longa a Zetec! Aqueles que não sabem pensariam que tipo de culto está sendo promovido aqui. Obrigado a todos! Posso ouvir que vocês gostam muito deste telefone pelas vozes de todos. Isso me deixa muito feliz, mas infelizmente minha introdução não termina aqui. O que acabei de apresentar a vocês é o hardware e em termos dele tem uma nova tecnologia que quero mostrar a vocês. O nome dessa nova tecnologia, você definitivamente não desconhece. É projeção holográfica. Capítulo 261, 6666 ESO. Acredito que você tenha visto o efeito da projeção holográfica. Não vou falar mais sobre os aspectos técnicos específicos. Vou apenas contar 2 pontos-chave dela. Primeiro, quando você pegar o Zegen, deslize com 4 dedos na tela para o lado esquerdo ou direito do telefone para projetar a tela. A tela pode ser projetada na parede ou suspensa no ar. A qualidade da imagem é melhor do que o blockbuster de ficção científica que você viu. A intensidade da luz da qualidade da imagem também mudará de acordo com a cena ao redor, permitindo que você veja mesmo em lugares claros, o suficiente para ver qualquer detalhe na tela claramente. Segundo, já que é uma projeção holográfica, é claro, a projeção holográfica de retrato é indispensável. Se você precisa ter uma conversa, espere apenas 2 segundos, e a câmera do telefone escaneará automaticamente todo o seu corpo. Seu retrato holográfico aparecerá no celular do outro lado, mas a premissa de aplicar isso com sucesso é que ambos estejam usando o celular Zegen. Os acima são os 2 modos da função de projeção holográfica. Seu escopo de aplicação deve ser bem compreendido sem que eu precise dizer mais nada? Nem preciso dizer que depois que Zek disse essas palavras, o público da transmissão ao vivo explodiram. Projeção holográfica. É realmente uma projeção holográfica. É uma grande coisa. Desta vez é realmente uma grande coisa. Você pode até fazer projeção de retratos. O Zetec é incrível. A projeção holográfica não é uma tecnologia negra avançada. Pelo contrário, ela pode ser realizada na realidade com a tecnologia atual. Principalmente depois que as pessoas vivenciaram o batismo do cinema Z e do segundo mundo. Essas são coisas ainda menos sofisticadas. Mas a projeção holográfica é carregada no celular e se torna uma das funções do celular. Isso é o que todos não esperavam. E esta não é uma projeção de tela comum. É uma projeção de retrato holográfico real. Essa tecnologia já é comparável a um motor antigravidade.
Então, Zack mostrou a todos o processo de operação específico da projeção holográfica. Quando Zack apresentou o retrato holográfico mostrando a projeção holográfica, aplausos estrondosos encheram todo o auditório, e os aplausos e gritos ficaram cada vez mais altos. Mais tarde, Zack introduziu outro hardware. Por exemplo, o chip principal usado é o chip Zegen com desempenho mais poderoso que o Qualcomm 835. A força da câmera é comparável à da SLR que ultrapassa 10.000 ESO no mercado. O armazenamento geral é de 6 GB e a memória é de 64 GB. Hoje, o armazenamento do Zegen atingiu 256 GB e a capacidade interna também atingiu 16 TB. Até mesmo o sistema que ele carrega é um Zeus totalmente inovador, em homenagem à referência de Zack aos sistemas Android e iOS. A rigor, o Zeus não apresenta muita diferença na lógica de operação do Android e do iOS, mas tem uma vantagem que faz com que todos tenham que comprá-lo. O Zeus é compatível com Android, WP, iOS e assim por diante. Os bastidores do Zeus são bastidores ao vivo. O que são bastidores ao vivo? Você pode ver olhando para o computador. Mesmo se você estiver jogando, o jogo não ficará congelado devido à troca. Ele pode libertá-lo completamente enquanto você joga, conversa no WeChat, assiste a vídeos, etc. Tudo que um computador pode fazer, ele pode fazer tudo. As palavras de Zack provocaram explosões de aplausos entusiasmados da plateia. Quase toda vez que ele anuncia uma nova tecnologia, esses aplausos e gritos serão cheios de excitação, sacudindo os tímpanos de todos. E as salas de transmissão ao vivo dos principais sites estão densamente empilhadas com telas de bala. Se você não cancelar a exibição das telas de bala, você nem conseguirá ver a transmissão ao vivo. Inúmeras pessoas gritavam roucamente, seus rostos ficavam vermelhos, suas veias azuis estouravam, e elas estavam tão excitadas que não conseguiam se conter. Finalmente é o momento mais importante. O preço. Assim que Zack disse isso, a plateia começou a gritar alto. Compre, não importa quanto custe. Produzido pela Zetec, deve ser um produto divino. Vale a pena comprar. Diga diretamente. Não importa o quão caro seja, eu reconhecerei. Zegen é para sempre, e um será passado para sempre. Então eu vou comprá-lo e torná-lo uma herança de família. No passado, as pessoas estavam muito preocupadas com o preço dos celulares. No entanto, exceto a Xiaomi, poucos fabricantes conseguiam dar um preço que convencesse e agradasse a maioria dos internautas. Mas depois que Zack lançou uma após outra função incrível, as pessoas experimentaram grande satisfação. Todos decidiram que esse telefone deve ser comprado, não importa o preço. Estou muito grato pelo seu entusiasmo. Mas o que acabei de dizer não é uma tecnologia particularmente poderosa, então estabeleci o preço em 6.666 ESO. O que, assim que o preço de 6.666 ESO foi divulgado, todo o auditório se tornou um mar de alegria, e os aplausos continuaram por 5 minutos sem parar. Asterisco asterisco. Ótimo custo-benefício. São apenas 6.000? Eu acredito na maldade da Apple. O Apple X custa quase 10.000, e o Zegen custa apenas 6.000. Que diferença? De agora em diante, serei fã da Zetec pelo resto da minha vida. Vida longa ao Zack. Vida longa à Zetec. 6.666. Isso significa que no setor de telefonia móvel, esse não é um preço baixo, mas é um preço suficiente para deixar as pessoas do mundo todo loucas. Corpo de metal GEM, motor antigravidade, projeção holográfica, carregamento sem fio de ultra longa distância de 50 metros. Bateria de 240.000 mAh, compatível com software iOS e Android, câmera potente além de SLR. Se você tirar qualquer um desses, ele pode ser vendido por mais do que esse preço. Mas agora todas as funções estão combinadas. São apenas 6.666 ESO. Ótimo custo-benefício. Nada é mais valioso do que isso. O mundo inteiro está torcendo e gritando. Eles estão animados com o telefone 6.666 ESO do Zack. Mas algumas pessoas riem e naturalmente algumas choram. Depois que todos os líderes da indústria de telefonia móvel viram esse preço, seus rostos ficaram brancos e o desespero apareceu em seus olhos. Enquanto Zack anunciava cada nova tecnologia, o suor frio em suas testas se acumulava aos poucos. Suas costas estão molhadas como se tivessem acabado de nadar no rio, mas eles ainda se apegam a um pouco de sorte. Pensando que com tantas funções técnicas, o telefone Zegen deve ser uma máquina de ponta, e o preço nunca será inferior a 10.000 ESO. No entanto, a aparição de 6.666 ESO foi como a gota d'água, e eles ficaram completamente arrasados. Capítulo 262. Projetos antigravidade. 6.666 ESO? Zack é realmente generoso. Grace ficou bastante surpresa quando ouviu a oferta de Zack. Embora ela não seja uma pessoa da indústria de telefonia móvel, ela sabe um pouco sobre isso como a maioria dos usuários de telefones celulares. Por exemplo, ela sabe que o preço dos telefones celulares está ficando cada vez mais alto, o que é próximo ao da Apple. Mas o 6.666 ESO de Zack é obviamente mais valioso que o da Apple. Quando a coletiva de imprensa terminar, pedirei uma a ele. Pensando em ver Zack mais tarde, a boca de Grace se curvou involuntariamente, e ela deliberadamente abaixou a cabeça para olhar a roupa em seu corpo. Ela parecia insatisfeita. Ela estendeu a mão e abriu a gaveta.
No passado, Grace nunca precisou de cosméticos. Sua beleza natural, aliada à combinação de vários ingredientes nutricionais fornecidos pela família real, já havia surpreendido o mundo. Mas desde que seu coração brotou amor, ela começou a prestar mais atenção a isso. Com um pouco de maquiagem, ela se torna encantadora e desenvolveu esse hábito agora. Na verdade, eu não planejava lançar um super celular dessa vez porque acho que depois de um tempo, a geração Z pode ser ainda mais incrível e trazer mais surpresas. Depois que o bom humor das pessoas gradualmente melhorou, Zack falou novamente. Mas esse processo pode levar muito tempo, então escolhi tornar isso público agora. Todos fiquem tranquilos, o Zegen tem estoque suficiente e não há problema com a quantidade de vendas, então vocês não precisam se preocupar com compras rápidas, pré-vendas, reservas e outros problemas. Após a coletiva de imprensa, o canal de venda será aberto no site oficial imediatamente, para garantir que dentro de 3 dias no máximo, entregaremos as coisas para todos. Assim que as palavras de Zack saíram, ele naturalmente ganhou aplausos novamente. É super valor e ele não aumenta o preço para lucro. Isso sozinho supera todos os fabricantes de celulares do mundo. Então é hora de falar sobre o personagem principal desta coletiva de imprensa. Zack continuou. No início da coletiva de imprensa, já informei a todos que além do super celular, desta vez vou lançar um motor antigravidade. Na tela grande atrás de Zack, uma imagem do motor antigravidade apareceu. Quando todo mundo ouve falar em antigravidade, a primeira coisa que vem à mente provavelmente são veículos antigravidade. Para apresentar melhor a conveniência da tecnologia antigravidade a todos, projetei vários veículos antigravidade. Espero que gostem. A primeira motocicleta antigravidade. Assim que a voz de Zack baixou, uma motocicleta voou no ar do lado de fora da porta do corredor, como se houvesse um rastro invisível no ar, e finalmente parou firmemente na frente dele. Assim que esta motocicleta antigravidade apareceu, ela imediatamente atraiu a atenção do mundo inteiro. Seu design é simples, sem rodas, sem tanque de combustível, apenas um guidão para a direção, conectado a uma almofada de assento e pedais, e um encosto, que também é usado para acomodar o firmware do motor antigravidade. Todo o corpo é integrado como se fosse delineado por uma linha, cheio da beleza da ficção científica do futuro. É mais simples do que a aeronave flutuante no blockbuster de ficção científica, mas também mais legal. A prata sonhadora e a superfície lisa da tinta refletem a luz brilhante, e o carro inteiro parece estar brilhando, o que faz as pessoas ficarem profundamente atraídas com um olhar. O segundo, o carro antigravidade. Zack estalou os dedos, e um carro prateado com suspensão, parecido com um tubarão, voou e parou à sua esquerda. Assim que o carro antigravidade apareceu, houve um alvoroço em todo o auditório. Se a motocicleta antigravidade é como uma subarte de esqueleto, então o carro antigravidade é uma nave oval perfeita. As proporções incomparavelmente precisas tornam todo o corpo elíptico extremamente suave. À primeira vista parece ver um tubarão flexível vagando livremente no ar, com um forte estilo futurista. As luzes dianteiras e traseiras estão brilhando com luz cintilante. Do lado de fora, a cor da fuselagem é integrada, mas do lado de dentro, você pode ver claramente o cockpit de vidro do lado de fora e o teto que se levanta após abrir e fechar. Cada detalhe é tão deslumbrante. O terceiro, o transportador antigravidade. Um carro alto do tamanho do ônibus chegou lentamente e parou no lado direito de Zack. Este transportador antigravidade é dividido em 3 camadas, cada uma com muito espaço. Ao contrário de motocicletas antigravidade e carros antigravidade, é mais como a caixa de carga de um caminhão, como uma torradeira voadora. O quarto, o avião antigravidade. Uma aeronave com 2 asas curtas, mas sem hélices, estava suspensa acima da cabeça de Zack como um foguete inteiro. O quinto, o skate antigravidade. O sexto, o dispositivo de elevação antigravidade. O sétimo, propulsor antigravidade. O oitavo, Zack continuou se apresentando, e os aplausos foram onda após onda até que finalmente, 21 veículos com motores antigravidade foram apresentados diante de todos. E todo o palco ficou lotado. Pessoal, o que vocês veem na sua frente são as máquinas que eu projetei depois de inventar o motor antigravidade. Contanto que você esteja disposto, qualquer um poderá embarcar em uma jornada para o futuro. Os aplausos estrondosos soaram novamente. Todos estão surpresos. Desta vez, não apenas a indústria mundial de telefonia móvel será dominada por Zack, mas até mesmo a indústria de transporte será dominada inteiramente pela Zetec. Até mesmo um carro de luxo, não importa quão incrível e extravagante, parece insignificante diante de um carro antigravidade. É possível prever que no futuro próximo haverá cada vez menos carros circulando no mundo e cada vez mais sombras voando no céu. Ele está planejando dominar o mundo? Depois que o primeiro-ministro do país J. Tushiki viu essa cena na tela, seu rosto ficou muito feio. A indústria de telefonia móvel não é nada, mas a indústria de transporte é a força vital de um país. Agora que Zack quer dominar a indústria de transportes do mundo, não é muito diferente de governá-la. Supercelular, antigravidade. Zack deveria ser o mais orgulhoso agora, certo? Os olhos do primeiro-ministro Schmidt do país G brilharam friamente. Ele tomou um gole de vinho e levantou o canto da boca. Ele é morto em seu momento de maior orgulho. Mal posso esperar para ver essa cena. Capítulo 263. Morte instantânea.
Não apenas Tushiki e Schmidt, mas todos os outros líderes da Aliança Anti-Deus também estão olhando para Zack na transmissão ao vivo com olhos frios neste momento. Zack, continue a aproveitar a glória desses aplausos mundiais. Em breve tudo isso desaparecerá de você, e toda a sua glória acabará com sua vida. Abutre, as condições ambientais foram atendidas. Você quer agir? Os membros da organização de magistrados perguntaram em voz profunda. Todos os membros, ajustem seu tempo. 2 minutos depois, a missão começa. Agora preparem-se imediatamente. Abutre ordenou diretamente. Sim. Após receber a ordem do Abutre, todos os membros da organização de magistrados explodiram em fanatismo feroz em um instante. Desta vez, a missão deles se chama matar o demônio. Antes de chegarem, esses membros foram vítimas de lavagem cerebral pela organização de magistrados. Aos olhos deles, Zack era um demônio que deveria voltar para o inferno. Portanto, todos os membros aqui estão prontos para morrer com Zack. Senhor, eles agirão juntos em 2 minutos. Precisamos matar todos eles agora? No palco, Zack ainda estava falando sobre o produto antigravidade que ele havia projetado, e de repente a voz de Jarvis surgiu dos fones de ouvido. A expressão de Zack era a mesma de sempre, sem a menor mudança, mas seus olhos já tinham um olhar frio. Ele terminou a frase em seus lábios e então acenou com a mão para que todos os produtos antigravidade voassem e interagissem com as pessoas de perto. Essas celebridades, altos funcionários e líderes empresariais estão naturalmente animados um por um. Eles se levantaram de seus assentos e estenderam a mão para tocar aqueles produtos antigravidade. Finalmente, eles não conseguem evitar começar. Zack estreitou os olhos. Tudo bem, já que todos estão prestes a agir, como proprietário, devo fazer o meu melhor para ser o senhorio. Zack já sabia, por meio de Jarvis, que os membros desta organização de magistrados estavam se infiltrando na coletiva de imprensa. Então ele manteve Jarvis observando atentamente cada movimento desse grupo de pessoas. Zack pensou que essas pessoas perderiam a paciência e agiriam diretamente quando ele subisse no palco. Mas ele não esperava que todos eles não fizessem nada e estivessem espreitando silenciosamente. Mas afinal, essas pessoas não aguentaram mais e escolheram fazer isso. Todos. De repente Zack falou alto. Todos os olhos e câmeras rapidamente se voltaram para Zack, vindos daquelas máquinas antigravidade. A seguir, vou anunciar a terceira grande novidade de hoje. Zack disse com um sorriso. A terceira grande novidade? Todos se entreolharam, confusos por um tempo. Não dizia que apenas 2 novos produtos foram lançados hoje? O supertelefone e a máquina antigravidade já chegaram. Então o que mais há para anunciar? Embora as pessoas estivessem um tanto confusas, elas ainda tinham grandes expectativas e esperaram em silêncio pelo lançamento do terceiro grande produto de Zack. Muitas pessoas até especularam e imaginaram pela primeira vez que depois dos supercelulares e das máquinas antigravidade, que coisas poderosas surgiriam no cenário mundial. Agora, por favor, olhe para a tela grande. Zack foi para o lado e todos os olhos imediatamente se voltaram para a tela grande atrás dele. De repente a imagem na tela grande virou, e a tela inteira foi cortada em muitos quadradinhos. Um vídeo estava passando dentro de cada um deles. Esse não é o vídeo da coletiva de imprensa? Várias telas de vídeo? Que nova tecnologia é essa? Não consigo adivinhar. Por que todas essas imagens de vídeo apontam para uma pessoa? Não faço ideia. O que está acontecendo? Quando as pessoas viram o vídeo densamente compactado pela primeira vez, todas ficaram com dúvidas em seus corações. Há muitas imagens de vídeo, algumas são da coletiva de imprensa, algumas são do lado de fora do centro de conferências da capital, algumas são de uma casa no metrô, na estação de trem, e assim por diante. E no centro de cada tela de vídeo há uma figura ou um avatar. Isso confunde as pessoas ainda mais. O que? O público em geral não entendeu, mas os membros da organização de magistrados ficaram chocados quando viram essas imagens de vídeo, porque as pessoas nesses vídeos são ninguém menos que elas mesmas e seus colegas na organização. Faça isso agora. Depois que Vulture descobriu isso, ele imediatamente gritou de horror. Nem preciso dizer que os membros da organização de magistrados já estavam preparados para tirar as armas e bombas dos braços ou bolsos. Então, aqueles membros na estação de trem e na estação de trem de alta velocidade não disseram uma palavra e abriram suas bagagens. Eles queriam tirar a arma laser que trouxeram para testar e matar da mochila, mas já era tarde demais. Os drones do tipo abelha sempre ficavam de olho em cada membro da organização de magistrados. Enquanto Vulture dava ordens, as armas dos drones do tipo abelha foram disparadas, perfurando instantaneamente as cabeças de todos os alvos. Das sobrancelhas até a parte de trás da cabeça, da têmpora até a têmpora do outro lado, e da boca até o topo da cabeça. Silenciosamente nem mesmo o sangue espirrou. Em apenas um instante, para pessoas comuns, não há nenhum piscar de olhos. O brilho nos olhos de todos os membros da organização de magistrados diminuiu instantaneamente, e não havia mais vitalidade. O quê? Ele está morto. Como ele morreu? Sangue. Tem sangue entre as sobrancelhas dele. Ei, o que há de errado com você? Você está doente. Ah, morto. Ele está morto. Na coletiva de imprensa, no palco da audiência do segundo andar, todos os membros da organização de magistrados já haviam sacado suas armas e bombas, mas não tiveram tempo nem de abrir fogo. A plateia gritou em pânico. A plataforma da estação de trem estava lotada de pessoas.
O membro que estava prestes a tirar a arma laser da bolsa apenas abriu o zíper, mas então caiu para frente e caiu no chão, sangue escorrendo da parte de trás da cabeça. Na praça central da capital, o parlamentar sentado em um banco de parque prestes a usar uma arma laser para matar, levantou-se, mas antes de sacar a arma, recostou-se suavemente, abaixou a cabeça e parecia ter adormecido. Embora estivessem em posições diferentes, os resultados foram altamente consistentes. Em um instante a vida foi silenciosamente tirada pela colheita silenciosa do Deus invisível da morte. Capítulo 264. Destrua. Número 128 de informações sobre a vida está bloqueada. A informação da vida número 294 está bloqueada. Número 641 informações de vida estão bloqueadas. Número 932 informações de vida estão bloqueadas. Ao mesmo tempo, na sala de controle do porão de uma pequena cidade europeia chamada Adonger, o antigo ninho da Organização dos Magistrados, o responsável pela operação, Vulture, tem olhos assustados e um rosto pálido. Era como se o CD player estivesse preso em seus ouvidos, e as informações sobre a morte dos membros do magistrado saltassem freneticamente. Na tela de exibição à sua frente, os retratos de todos os membros que participaram do ataque ao Reino Fênix estavam marcados com grandes cruzes vermelhas. Todos foram declarados mortos na postura de dominós em colapso. Abutre isso. Há também vários oficiais de ligação na sala de controle que são responsáveis por contatar e emitir ordens. Que piada! Como isso pode ser? Aquele bastardo do Zack é um monstro? Como ele nos encontrou? No final, como ele matou tantas pessoas instantaneamente? Vulture arrancou o fone de ouvido sem fio, agarrou seu cabelo e pareceu desconfiado e pouco convencido. Na história das ações do magistrado, não é que eles não tenham sido descobertos e mortos por outros países. Afinal, a segurança desses países não é fácil. Mas cada vez que seu povo morre, eles só perdem no máximo 1/10, não, nem mesmo 1/10 dos membros. Embora desta vez, eles tenham se preparado para sacrificar 1/10 dos membros e deixá-los ser enterrados no Reino Fênix. Mas a premissa é que eles ataquem a capital com sucesso, criem matança e caos, assassinem Zack, tragam perdas inimagináveis e nunca se recuperem disso. No entanto, eles apenas emitiram a ordem de ação, mas Zack massacrou todos os membros que espreitavam no Reino Fênix em um instante. Se ele não tivesse visto com os próprios olhos, Vulture teria pensado que alguém estava pregando uma peça nele. De repente, um som incomparavelmente áspero veio dos alto-falantes ao redor, e o som agudo e sibilante da corrente fez todos na sala de controle demonstrarem dor, e eles tiveram que tapar os ouvidos. Logo, o som penetrante e sibilante da corrente elétrica passou como uma onda, mas os vários displays na frente deles se transformaram em uma pilha de flocos de neve. O que os técnicos estão fazendo? Eles ficaram com as mulheres por um longo tempo ontem. Eles não querem as cabeças delas? Apresse-se e deixe que eles consertem para mim. O abutre rosnou. No momento seguinte, os flocos de neve no monitor de repente clarearam. Todos os monitores estão reunidos para apresentar um grande rosto. O próprio Zack. Olá, pessoal do magistrado, é a primeira vez que nos encontramos. Como vocês estão? Zack cumprimentou a câmera com um sorriso. Vulture e muitas pessoas na sala de controle apareceram na tela grande atrás dele. Magistrado? Essa não é a maior organização terrorista armada do mundo? Será que as pessoas na tela grande são o magistrado? O que é tudo isso? As pessoas ainda não se recuperaram do susto do homem morto, e de repente, viram Zack cumprimentando as pessoas pela câmera e pelas palavras dele. Ele até disse o nome da organização de magistrados. Como esse cara invadiu? Desligue isso. Corte a energia. Corte a energia imediatamente. O abutre ficou furioso. Depois que todos os membros do magistrado morreram em um instante, Vulture sabia o quão assustador Zack era. Agora Zack de repente o cumprimentou, fazendo com que todo o corpo de Vulture explodisse em suor e horrorizado como se o rosto de Zack fosse como um fantasma. Ele nem queria dar uma segunda olhada. Eletricidade, o fornecimento de energia foi cortado. O agente de ligação tremeu. O que? As pupilas de Vulture encolheram. Então, que fonte de energia estamos usando agora? Não se surpreenda. Isso é apenas energia sem fio. Eu transmiti para você pelo satélite. Não é uma tecnologia particularmente avançada, então você não precisa entrar em pânico e parecer que viu um fantasma. Zack pareceu conseguir ouvir as palavras deles e disse isso com um sorriso. Potência de transmissão via satélite. Esse tipo de coisa é como ouvir um conto de fadas para os outros, mas nas mãos de Zack, é fácil de fazer. Zack, pare de fingir ser um fantasma. Você não é um gênio que cria tecnologia, nem um deus que cria todas as coisas. Você é um demônio que traz desastres ao mundo. Você deveria ir para o inferno. Abutre se acalmou naquele momento e disse maliciosamente. Para você eu realmente não sou uma pessoa nobre. Mas não me importa se sou um demônio ou um anjo aos seus olhos. Não vale um centavo para mim. Vim aqui para dizer olá e lhe dar uma mensagem. Zack sorriu e seus olhos brilharam friamente. De agora em diante, a organização de magistrados desapareceu completamente deste planeta. Assim que essa declaração foi divulgada, as pessoas na coletiva de imprensa e aquelas que assistiam à transmissão ao vivo no mundo todo ficaram em polvorosa.
Como todos sabemos, o Magistrate é atualmente a organização terrorista armada número 1 do mundo, e a razão pela qual eles são fortes não são suas armas poderosas ou poder de combate de alta qualidade, mas o quão problemáticos e cancerígenos eles são. Eles podem facilmente fazer com que inúmeras pessoas queiram ser seus peões e usar suas próprias vidas para lutar e fazer todos os tipos de ataques terroristas. Não só isso, mas a teimosia de sua vitalidade também é rara na história internacional. Mesmo que tenham passado por 4 operações de cerco em larga escala e supressão conjunta por vários países, lote após lote de elites de espinha dorsal morrendo. No entanto, eles ainda podem se desenvolver depois de um longo tempo. Levantem-se, se levantem e continuem a causar problemas internacionalmente. Mas agora que Zack quer eliminar completamente a Magistrate Organization na frente do mundo inteiro. Isso não é emocionante. Zack, não pense que você pode nos ameaçar criando um pouco de tecnologia incrível. O grande Espírito Santo nos abençoe, e todos os lugares onde o Espírito Santo brilha se tornarão um lugar brilhante no mundo. Você e o Reino da Fênix são o maior flagelo que impede a luz de aparecer. O grande Espírito Santo nunca irá poupá-los. Aguardem o julgamento do Espírito Santo. O abutre sibilou. Feito. Já que seu Espírito Santo quer me matar, porque eu não o mato primeiro. Zack sorriu friamente. Capítulo 265. A Legião do Homem de Ferro perdida? Zack deu uma ordem, e a Legião do Homem de Ferro, que já estava à espreita perto de Adonger, disparou de todas as direções na cidade e começou a atacar. Ao mesmo tempo, todas as transmissões ao vivo no mundo todo foram cortadas para os trajes de batalha de aço, que foram usados especialmente para detectar a situação de batalha no local. Todos no mundo já viram o Homem de Ferro no céu. Como um gafanhoto cruzando a fronteira, a escuridão é avassaladora e com um impulso turbulento, eles avançam para Adonger. Onde é isso? A base do magistrado está aqui. Aquele lugar parece familiar. Adonger. Isso mesmo. É Adonger, uma pequena cidade no oeste. Há muitas ovelhas lá. Eu fui morar lá por um tempo. Meu Deus, eu realmente morei na base do magistrado. Bem, isso é loucura. Inúmeras pessoas no mundo todo estão olhando para a tela neste momento, sentindo mais uma vez a emoção trazida por um verdadeiro sucesso de bilheteria de guerra. No entanto, no momento seguinte, inúmeras pessoas no mundo todo arregalaram os olhos. Bum bum bum. Os membros da organização de magistrados que saíram correndo das casas abaixo tinham uma arma laser avançada em mãos, puxaram o gatilho e emitiram raios laser vermelhos. Assim que esses raios laser vermelhos atingiram os trajes de batalha de aço, eles causaram uma explosão violenta instantaneamente, explodindo com grande poder. O barulho alto e ensurdecedor, acompanhado pelo som de explosões no céu, logo na primeira onda de ataques de raios laser, fez parecer que fogos de artifício explodiram no céu ao mesmo tempo. Abutre deu uma risada alta e arrogante. Seu avatar foi colocado no canto inferior direito, e parecia que Zack o deixou de propósito para que o mundo inteiro pudesse ver seu rosto sorridente e lascivo. Zack, você viu? Sua Legião do Homem de Ferro está completamente vulnerável na nossa frente. Vulture levantou a cabeça e riu. Você sabe o que é isso? Arma laser. Uma arma laser especialmente desenvolvida para sua Legião do Homem de Ferro. Que corpo de guerra invencível no mundo. Que força superpoderosa que pode conquistar um país à vontade. Na nossa frente, o magistrado e nossa força absoluta é apenas um palhaço. Olhe para os grandes fogos de artifício. É o melhor presente para você. Zack, sua lenda acabou. A Legião do Homem de Ferro estará acabada. As palavras de Vulture chocaram a todos no mundo. Arma laser. Era uma arma laser de verdade. Os gadgets que as grandes potências não desenvolveram. Na verdade, eles deixaram o magistrado inventá-los primeiro e enviá-los para o combate real. Claro, o que mais chocou as pessoas foi que o poder dessa arma laser era terrivelmente poderoso. Com apenas um tiro, ela poderia destruir um homem de ferro, que não poderia ser penetrado nem por mísseis e até mesmo causar uma explosão em cadeia. A cena maravilhosa finalmente chegou. Schmidt tomou um gole de uísque e sorriu brilhantemente. O poder é tão forte. Tushiki ficou surpreso quando viu a enorme explosão do Homem de Ferro na transmissão ao vivo. Então o canto da boca dele se curvou e parece que os 100 bilhões de dólares gastos valeram a pena. É um poder incrível. Os fogos de artifício do Homem de Ferro são tão divertidos de assistir. Kurbagov, o chefe do Country Mo, estava segurando um charuto e semi-cerrando os olhos, parecendo estar se divertindo. Depois de ver essa cena, os líderes de outros países da Aliança Anti-Deus também mostraram um sorriso satisfeito. De agora em diante, enquanto eles tiverem essas armas laser, a Legião do Homem de Ferro e os supersoldados de Zack não serão mais suas preocupações. O poder é extraordinário. Está um pouco além das minhas expectativas. Eu não esperava que alguém no mundo pudesse fazer uma arma laser com sucesso. A tecnologia moderna realmente não pode ser subestimada. Diante dessa situação, a reação de Zack, que deveria ter sido chocada, foi incrivelmente monótona. Como se aqueles homens de ferro explodindo no céu não valessem a pena mencionar. Não finja estar calma aqui. Na verdade, você já quer pedir misericórdia, certo? Tenho que te dar uma má notícia. Temos armas mais poderosas além dessas armas laser. Abutre riu muito. Assim que sua voz baixou, alguém viu fortes de metal surgindo repentinamente dos telhados de muitos lugares da cidade. Bum, bum, bum. Bum, bum. Essas torres de metal são mais aterrorizantes do que armas de laser.
Os raios laser que elas emitem são tão grossos quanto um balde. Contanto que atinjam um dos Iron Man, eles podem explodir instantaneamente em uma grande área, liberando uma explosão mais deslumbrante no céu. O céu foi destruído, chamuscado, e o traje danificado do Homem de Ferro caiu do céu como chuva. Essa cena surpreende inúmeras pessoas. Antigamente, esses trajes do Homem de Ferro eram chamados de existências invencíveis que varriam a Terra. Mas agora o mito foi quebrado por uma organização terrorista internacional. Isso fez com que inúmeras pessoas temessem profundamente o magistrado, mas a crença em Zek também caiu drasticamente. No escritório do rei, Grace sentou-se ereta, seu rosto mudou de cor e suas sobrancelhas estavam profundamente franzidas. A Legião do Homem de Ferro e a equipe Super Soldado agora são reconhecidas internacionalmente e são o maior suporte para o poder militar do Reino Fênix. Embora o reino ainda seja um dos países em desenvolvimento, de fato, seu status no coração dos povos internacionais já foi classificado entre as grandes potências, e seu prestígio ultrapassou até mesmo o do país A. No entanto, agora que a Legião do Homem de Ferro foi derrotada tão severamente, a base da organização terrorista que só precisava de dezenas de homens de ferro para varrer rapidamente sofreu uma perda tão trágica. Diante de um inimigo tão poderoso, nem mesmo a Legião do Homem de Ferro pode pará-lo. Se o magistrado quiser retaliar contra o Reino Fênix no futuro, ninguém pode pará-lo. Como é? Você sente a sensação de estar sendo massacrado? Sua Legião do Homem de Ferro é apenas uma pilha de sucata na nossa frente. Ha. Abutre se tornou cada vez mais arrogante e parecia gostar da sensação de explodir a Legião do Homem de Ferro. É de fato uma pilha de sucata de cobre e ferro podre. Então pedi para eles testarem o poder das suas armas laser. É uma pena, mas é isso. Zek deu de ombros e disse calmamente: Ok, o teste termina aqui. Agora é minha vez de lançar o terceiro produto que desenvolvi. Antes de tal produto estrear, tenho que declarar que não é uma similaridade. É pura coincidência. Jarvis, deixa a Laser Iron Man Legion e os Laser Super Soldiers estrearem. Se eles não saírem, estou preocupado que esse cara continue rindo, e mais cedo ou mais tarde, ele morrerá disso. Capítulo 266. A nova Legião do Homem de Ferro. Assim que a voz de Zek caiu, todas as legiões do Homem de Ferro na cidade de Adonger de repente desistiram da luta e recuaram rapidamente. Retiro. Meu Deus! O magistrado realmente repeliu a Legião do Homem de Ferro. Por que recuar? Mesmo que haja uma grande perda, a gangue do magistrado não é muito melhor. Esse tipo de recuo é muito irracional. Os bastardos dos magistrados são notoriamente loucos. Agora que eles têm essas armas, até a Legião do Homem de Ferro tem que recuar. Eles não farão o que quiserem no futuro? O que devemos fazer agora? Justo quando todos pensavam que a Legião do Homem de Ferro de Zek estava derrotada e escolheu escapar, de repente, a transmissão ao vivo mudou, e a câmera foi lançada para longe. À distância, um ponto de luz azul se aproximava em velocidade extrema. Todos no mundo estavam olhando para a tela, com os rostos próximos dela, tentando ver o que era aquele ponto de luz azul. Logo, a resposta foi revelada. Outro grupo da Legião do Homem de Ferro. Mas a diferença de antes é que há apenas menos de 100 homens de ferro neste lote, e cada um parece estar equipado com vários tubos de luz, exalando uma luz azul por todo o corpo. A velocidade deles é extremamente rápida e em apenas algumas respirações, eles já chegaram ao céu acima da cidade de Adonger. Quando estava diante das câmeras, as pessoas finalmente viram que cada novo tipo de Homem de Ferro ficava ainda mais legal, com a renderização de luz certa, fazendo com que todos os Homens de Ferro parecessem uma versão futura de ficção científica mais nítidos e atraentes. Não só isso, mas esse lote de Iron Man não mais vomitava chamas brancas da sola dos pés como antes, mas flutuava completamente no ar, como se estivesse flutuando no espaço. Aqueles que responderam rapidamente perceberam imediatamente que esse lote de novos Iron Man deve ser equipado com o mais recente motor antigravidade. Um novo lote? Vulture saiu rapidamente da casa neste momento, olhou para o novo lote do Homem de Ferro e zombou. Não é um lote de Homem de Ferro brilhante? A forma acabou de mudar. Faça isso. Atirem todos eles. As armas de laser e os canhões dispararam simultaneamente, detonando o novo grupo do Homem de Ferro. Entretanto, quando os lasers das armas e canhões estavam prestes a chegar na frente da nova Legião do Homem de Ferro, ondulações verdes apareceram de repente no ar, como se houvesse uma barreira invisível que absorvesse todos os ataques de laser e os derretesse completamente. O que? Vulture se assustou imediatamente e o rosto sorridente de repente ficou extremamente feio e rugiu alto: fogo! Fogo! Antes que eles cheguem aqui, ligue o modo de corte e corte-os ao meio. A nova Legião do Homem de Ferro não se moveu. Ela apenas ficou lá, deixando os lasers daquelas armas e canhões de laser irem para onde eles estavam. E eles não pareciam querer revidar, parados no céu, sem se mover. Pensei em quão poderosas essas armas laser são. É só isso. Zek fez beicinho. O que aconteceu? A mão de Schmidt segurando a taça de vinho tremeu, e ele se levantou do sofá, deu 3 passos para frente e foi até o monitor. Ele observou incrédulo as ondulações verdes emergindo constantemente do novo Homem de Ferro. A barreira é indestrutível, não importa quão aterrorizante seja o poder de fogo, nem mesmo um arranhão. Escudo de energia? O presidente do país SK Park Khan ficou chocado ao ver esta cena. Ninguém sabe melhor do que eles o que é um escudo de energia.
Essa coisa é como um warp drive, é um produto de ficção científica, e leva pelo menos 100 anos para atingir tal função na realidade. Zack realmente aplicou essa tecnologia ao seu próprio Homem de Ferro com antecedência. Então, cada um desses novos Homens de Ferro brilhantes no céu poderia ter um escudo de energia independente? Quando Zack atualizou o Homem de Ferro, o que é essa barreira verde em forma de arco? Tushiki está ficando louco. Desta vez, ele estava sob tremenda pressão e gastou $100 bilhões em armas laser de uma só vez para lutar contra o Reino Fênix. Contra Zack para restaurar seu direito de falar no país J. Mas agora as armas de laser e os canhões não conseguem nem penetrar a barreira do novo Homem de Ferro de Zack, e eles continuam lutando. Ufa! Vendo isso, Grace finalmente deu um suspiro de alívio. Eu sabia que ele devia ter um dom para esses caras. Ok, está confirmado. O poder das armas laser que eles construíram não é nada mais que isso. É a nossa vez. Primeiro, MK-88 saia. Zack deu uma ordem deste lado da coletiva de imprensa e imediatamente entre a nova legião do Homem de Ferro do outro lado, o traje de ferro MK-88 projetado pelo próprio Zack disparou e caminhou para frente. Vai experimentar o modo de energia primeiro. Assim que o MK-88 levantou a mão, a palma de aço fechou-se repentinamente, girou e caiu no braço, transformando-se em um cano. Ouviu-se um leve som de ar quebrando, e então um raio azul foi disparado em direção ao canhão laser no telhado de uma das casas. O próximo segundo. Bum! O canhão laser, acoplado a todo o telhado da casa, explodiu instantaneamente e o fogo violento se transformou em uma enorme bola de fogo no céu. O rosto de Vulture estava pálido, e não havia nada além de pânico em seu rosto, e ele não conseguia nem esboçar um sorriso. Os líderes dos países da Aliança Anti-Deus também suavam frio na testa. Foi só um tiro. A explosão aterrorizante quase destruiu o telhado do prédio inteiro. Em seguida, modo de decomposição. Zack deu uma ordem, a outra mão de MK-88 caiu em seu braço e um focinho escuro apareceu silenciosamente. Alvo, abutre. O MK-88 mirou o cano diretamente em Vulture, à distância. Vulture parecia sentir que o perigo da morte estava chegando, e o alarme soou alto em seu coração. Ele não ousou hesitar mais e se virou rapidamente, preparando-se para voltar para casa, mas naquele momento, estrondo. Ouviu-se um som de algo quebrando no ar, como se um silenciador tivesse sido adicionado, e então todos viram o abutre se movendo, junto com os prédios ao redor dele e o chão sob seus pés, se transformando em fumaça azul em um arco instantaneamente. Capítulo 267. Destruição da Organização Magistrada. Morto, morto. Eu vi direito. Aquele cara, parece que foi espancado até virar cinzas. Meu Deus, que tipo de arma é essa? Um tiro vaporizou a pessoa inteira. Que arma é essa? Eu só vou dizer. Como Zack pôde admitir a derrota e ser derrotado? Ele está se preparando para fazer um grande movimento. Depois de testemunhar essa cena, as pessoas no mundo todo não sabem mais que palavras usar para descrever seu humor no momento. Não é nada explodir o telhado de um prédio com um tiro. Existem muitas armas mais poderosas no mundo do que essa. Mas pensar que esse tiro transformou as pessoas em pó de fuligem azul, e nem mesmo as cinzas sobraram. Isso renovou completamente a compreensão das pessoas sobre este mundo. Que tipo de arma é essa? Moore, o presidente do país, está sempre assistindo a transmissão ao vivo. Então, quando ele viu que Vulture foi instantaneamente esmagado em cinzas pelo canhão de decomposição, suas pupilas encolheram, que sempre estiveram calmas, e suas mãos tremeram inconscientemente. Como chefe do país mais poderoso do mundo, que arma de última geração ele nunca viu antes? Mas uma arma como a de Zack que transforma pessoas em cinzas instantaneamente, até Moore ficou assustado. Todos os outros membros da Aliança Anti-Deus também tinham expressões feias em seus rostos e suavam como chuva. Esta é uma arma para a guerra. Hoje, quando armas nucleares não podem ser usadas, armas a laser são merecidamente armas de primeira qualidade. Até mesmo a Legião do Homem de Ferro, que já foi conhecida como a invencível do mundo, foi desmantelada. No entanto, eles não só têm essas armas laser, mas Zack também as tem, e até mesmo as armas laser que ele inventou estão além do escopo de sua cognição. Eles entendem que os lasers geram energia térmica a partir da energia luminosa e então explodem. Mas qual é a operação de destruir pessoas e o meio ambiente instantaneamente? Até o chão e a casa pareciam ter sido mordidos pela vida. Era invisível e inaudito. Funciona muito bem. Zack assentiu, vá em frente, exceto os velhos e jovens, mulheres e crianças não serão mortos. Não deixe os outros irem, mate todos eles. Assim que a ordem foi entregue, toda a legião do Homem de Ferro Laser foi despachada imediatamente, e uma grande matança foi iniciada na cidade de Adonger. Mais de 50 mil pessoas vivem na cidade, exceto por alguns turistas. Quase todos eles são seguidores devotos do magistrado. Pode não ser aparente na superfície, mas os magistrados há muito tempo educaram seus corações em um grupo de fantoches leais. Com apenas uma frase, eles machucarão os inocentes sem hesitação. No entanto, Zack mantém o espírito do humanitarismo. Mas como ele pode dizer isso quando é transmitido ao vivo para o mundo todo? Sem mencionar que os magistrados podem fazer lavagem cerebral nessas pessoas, então Zack não pode fazer isso? Bum bum bum.
Instantaneamente inúmeras luzes de fogo dispararam para o céu, e todo o Adonger foi tomado pelo rugido de explosões e luzes de fogo violentas subindo em direção ao céu. Os membros do magistrado tentaram o máximo que podiam para resistir, mas seu maior apoio, as armas laser, não conseguiram nem quebrar o escudo de energia. Então eles só puderam ser massacrados implacavelmente pela legião do Homem de Ferro Laser. Bonito. Haha. Vou logo dizer. Como Zack pôde perder? Guerra Futura. Está aí a Guerra Futura. Zack criou outra tecnologia incrível. Isto está à venda? Quero comprar. É tão legal. Olhe para aqueles malditos magistrados correndo. Estou tão feliz. Pessoas no mundo todo viram essa situação unilateral através da transmissão ao vivo, e toda a névoa em seus corações se dissipou imediatamente. Zack não os decepcionou. A legião do Homem de Ferro na frente foi apenas um prelúdio e agora é a verdadeira ação. Essa cena incomparavelmente espetacular foi vista com prazer por inúmeras pessoas no mundo todo. Senhor, nós o localizarmos. De repente a voz de Jarvis surgiu. Ah? Onde? Os olhos de Zack brilharam. É no reino da Fênix, disse Jarvis. O reino. Os olhos de Zack mostraram surpresa. Essa velha raposa realmente sabe como se esconder. De repente a tela de transmissão ao vivo do mundo mudou, do filme de guerra que as pessoas assistiam com prazer, o rugido contínuo de explosões. De repente mudou para um prédio em ruínas. Por que você trocou? Não. Foi a parte boa. A transmissão ao vivo do massacre dos magistrados é algo único na vida, não a corte. O que está acontecendo agora? Tem alguma coisa naquele prédio velho? Por que você está fazendo fotografia aérea de um prédio? Eu quero assistir Laser Iron Man versus The Magistrates. As pessoas congelaram por um momento e gritaram rapidamente. Mas logo, à medida que a imagem se aprofundava, a câmera lentamente deu zoom e finalmente, através de uma velha janela quebrada, ela entrou em uma sala que parecia simples, mas estava excepcionalmente limpa. A câmera parou. Perto da janela, um velho gentil e vesgo, usando óculos, sentado em uma cadeira de balanço, está lendo um livro clássico e mundialmente famoso, O Velho e o Mar. Esta imagem é pitoresca. Senhor Justiça, nos encontramos pela primeira vez. Você gostou do presente que lhe dei? A voz de Zack veio da tela. Senhor Justiça? Ao ouvir esse título, o mundo inteiro ficou em polvorosa. Por muitos anos, sempre houve um rumor entre os magistrados. Todo líder aparentemente sênior não é o verdadeiro chefe dos bastidores da organização. O verdadeiro chefe dos bastidores é um tal de Lord Justice. Mas isso é apenas um rumor. Ninguém jamais viu a sacralidade do Lord Justice com seus próprios olhos. Nenhum traço deles foi encontrado nas 4 operações de cerco e supressão. Portanto, ninguém pode sequer determinar se o Lord Justice realmente existe. Hoje, porém, ele foi revelado por Zack. Na sua frente, esse velho gentil que parece inofensivo para humanos e animais, e não é diferente de pessoas idosas comuns, é na verdade o cérebro por trás do magistrado, o Senhor Justiça. Não é de se espantar que a organização magistrate possa ser revivida após tantas destruições. No entanto, acontece que o que eles aniquilaram são apenas pequenos camarões. Os países nem sequer tocaram nos cantos das roupas do verdadeiro chefe. Como você me encontrou? Pelo canto dos olhos, o velho gentil olhou para o lugar de onde vinha o som. Era uma abelha, mas estava brilhando com um brilho metálico. Era obviamente uma máquina modificada. Ele tirou os óculos lentamente, fechou o livro silenciosamente e suspirou. Achei que já fosse o suficiente me esconder de você. Mas Zack, você é realmente incrível. Da mesma maneira. Zack sorriu. Nós realmente cometemos um erro dessa vez. Eu não deveria ter corrido tanto risco pelas armas laser. Sou muito ingênuo. O velho gentil disse com emoção. A organização desapareceu, e o significado da minha existência não existe mais. É uma honra para mim poder falar com um personagem como você antes de morrer. A punição do seu reino Fênix é realmente horrível. Já estou velho e não quero sofrer tal tortura, então deixe-me dizer adeus. Adeus. Depois de dizer isso, o velho gentil fechou os olhos e deitou-se na cadeira de balanço. Logo, a vitalidade do velho gentil desapareceu, e não houve nenhuma flutuação biológica. O senhor juiz do magistrado caiu. O magistrado é totalmente eliminado. Capítulo 268. Boas e más notícias. Com a queda do velho gentil, pessoas no mundo todo comemoraram novamente. O líder da organização terrorista mais perigosa do mundo, o Lorde Justiça, está morto. Ao mesmo tempo, isso também significa que o magistrado está completamente acabado. Era uma vez, o magistrado cometeu um número desconhecido de ataques em larga escala no mundo. Cada vez, pelo menos dezenas de pessoas inocentes morreram. E o número máximo de mortes chegou a milhares. As pessoas do mundo há muito tempo esperam erradicar esse tumor maligno. Mas elas não esperavam que não seriam as potências mundiais que removeriam esse tumor desagradável. Mas Zack, com seu poder, ele varreu o magistrado. E até mesmo o chefe oculto da organização também foi encontrado e cometeu suicídio com medo de seus pecados. Senhor, não há sinais de vida. Jarvis relatou. Não é de se espantar que ele tenha conseguido fazer lavagem cerebral em tantas pessoas. Mas por outro lado, ser tão decisivo e implacável consigo mesmo é bastante admirável. Zack estreitou os olhos. Livre-se do cadáver dele e erradique todos os membros do magistrado. Mas não leve isso na brincadeira e continue a ficar de olho neles. Se eles ressurgirem, não me pergunte, erradique-os imediatamente. Sim, senhor.
Como diz o ditado, há 3 cavernas para coelhos astutos. A organização Magistrate foi exterminada muitas vezes e ainda pode fazer um retorno. Zek acredita que eles nunca serão apenas um ninho assim. Deve haver sementes escondidas em algum lugar do mundo que podem ser reacendidas. Como diz o ditado, a brisa da primavera soprará e crescerá novamente se a grama for cortada sem erradicar as raízes. Mesmo que a chance seja de apenas 1 em 1 bilhão, Zek não deixará passar. E depois que os celulares Zegen forem espalhados pelo mundo, Zek terá mais informações globais. Cada celular Zegen é basicamente um monitor para Zek quando está ligado. Então, enquanto ele estiver disposto, ele pode monitorar completamente cada movimento das pessoas no mundo todo. Este é o plano de layout global. Essa também é uma razão importante pela qual Zek passou por tanto trabalho para promover o celular Zegen. Com essas prefigurações, quaisquer organizações perigosas como o magistrado, os adjudicadores, os carrascos, etc., que surgirão no futuro. Não importa o quão fundo eles se escondam, Zek pode encontrá-los instantaneamente e eliminá-los rapidamente. A grande conferência sem precedentes acabou, mas a guerra para inocentar o magistrado continua. O mundo ainda está transmitindo ao vivo as imagens da Legião do Homem de Ferro Laser e da equipe do Super Soldado Laser massacrando os magistrados. Os membros da organização magistrada são realmente loucos o suficiente. Mesmo que não tenham liderança e não tenham resistência diante da Legião do Homem de Ferro Laser, nenhum escolhe se render, preferindo se amarrar com bombas e decidir detoná-las. Ou acender seus canhões de laser e morrer com a Legião do Homem de Ferro Laser. Mas o resultado é autoevidente. Esses chamados métodos aterrorizantes são inúteis diante da Laser Iron Man Legion. Apenas 10 minutos depois, quando o último tiro foi disparado, essa pequena guerra chegou ao fim. Pessoas no mundo inteiro estão emocionadas e aplaudem. Armas laser. De onde esse cara tirou tantas coisas incríveis? Ao ver isso, Grace deu um suspiro de alívio. Quando Zek mencionou o magistrado, Grace também ficou nervosa. Ela tinha ouvido o nome desses lunáticos. Se esses caras realmente quisessem atingir o Reino Fênix, eles definitivamente causariam baixas e caos nacional. Naquela época ela, o rei, suportará o peso e será objeto da condenação do povo. Por essa razão, muitos países europeus foram forçados a unir forças no passado para cercar e suprimir o magistrado. Mas não houve resultados muitas vezes, e muitos países perderam o respeito de seus cidadãos. Se o Reino Fênix participar, inevitavelmente se tornará um dos países que perderão o respeito e se tornará um dos tópicos criticados pelo povo. Agora ela tem muita sorte que esses caras não são bons em escolher um alvo. Eles só tinham que escolher Zek. Agora é melhor. Não só a base deles foi destruída por Zek, mas até mesmo o chefe dos bastidores sofreu azar. Mas por que o magistrado lidou com Zek? Ele nunca fez nada contra eles antes. Ambos são considerados água de poço e não um rio. O magistrado veio de repente com grande alarde. Esta situação não é simples. Grace tem um olfato aguçado, e ela acertou o ponto-chave de imediato. Parece necessário perguntar a Zek. Talvez ele saiba alguns motivos. O magistrado realmente não conseguiu matá-lo. No gabinete do primeiro-ministro, Schmidt afrouxou a gravata como se estivesse um pouco sem fôlego, e sua ansiedade o fez tomar um gole de uísque. Até o Lorde de Justiça foi encontrado e morto por aquele bastardo. Não é de se espantar que Fischer tenha morrido em suas mãos. Pela primeira vez, uma profunda preocupação apareceu nos olhos de Schmidt. Ele estava altamente confiante antes, e a arma laser lhe trouxe grande confiança. Além disso, o magistrate era a arma que ele usava para lidar com Zek, então ele não hesitou em dar um grande número de armas laser para eles como recompensa. Caso contrário, com a sabedoria do Lorde de Justiça, ele nunca deixaria a organização correr um risco tão considerável para lidar com Zek. Schmidt inicialmente pensou que mesmo que o assassinato do magistrado falhasse, isso pelo menos faria com que Zek sofresse pesadas perdas e causasse caos no reino da Fênix. Mas agora, Zek estava ileso, e a vida do Lorde de Justiça foi tirada. A vida do magistrado também foi completamente apagada do mundo. Nesse momento, o celular de Schmidt tocou e o número exibido era 1. Se você tem algo a dizer, pode dizer, e eu aceitarei tudo. Schmidt disse diretamente. Tem uma boa e uma má notícia. Qual delas você quer ouvir? Moore disse. Boas e más notícias? Schmidt riu, vamos ouvir as más notícias primeiro. Eu gosto de amargor antes de doçura, assim como minha experiência de vida. A má notícia é que todos eles me contataram agora. A decisão é unânime. Eles querem que a aliança anti-Deus fique em silêncio por um tempo. Moore disse. Eu sabia que esse bando de tímidos não era confiável. Schmidt zombou. E as boas notícias? Agora mesmo ganhamos outro aliado. Aliados? Alguém vai se juntar a nós dessa vez? Eu realmente quero saber quem é esse cara. A próxima vez que eu ouvir, terei que tirar sarro dele. Schmidt riu sozinho. Entretanto, quando Moore disse o nome, o rosto de Schmidt mudou de repente. Rei do Império Tonda Biblandi. Capítulo 269. Robô Nanoverme. Biblandi? Ele não é neutro? Por que ele iria querer se juntar a nós? Schmidt franziu a testa. O Império Tonda, na situação do mundo, sempre foi uma facção neutra, mantendo-se fora do caminho. Assim como na última vez em que o Reino Fênix foi sujeito a sanções econômicas. O Império Tonda não se juntou a eles para atacar o reino e ainda estava realizando transações de petróleo com eles.
Em muitos eventos significativos no mundo, o Império Tonda nunca participa, nunca discute e nunca faz nada. É como um paraíso incontestado que mantém sua própria atitude. Entretanto, ninguém no mundo ousa subestimar a existência de seu império. Não olhe para eles como uma facção neutra, mas com sua força econômica, força militar, força de pesquisa científica, e assim por diante. O Império Tonda está entre os melhores do mundo. Além disso, é um império rico que depende do petróleo para fazer fortuna, então sua força nacional abrangente já foi classificada como a segunda maior do mundo, perdendo apenas para a existência do país A. Schmidt nunca poderia imaginar que uma facção neutra como o Império Tonda tomaria a iniciativa de ir até eles em tal momento. Ele declarou seu propósito ao telefone. Ele quer usar cientistas de nossos países para selecionar as elites mais avançadas e formar um grupo de pesquisa de armas, que seja especialmente responsável por pesquisar um projeto de armas especificamente para Zek. Parecia haver um toque de alegria no tom de Moore. Uma arma específica para Zek? Ele deveria ter visto a arma laser exibida por Zek, certo? O ataque que aniquila a matéria instantaneamente é incrível o suficiente. Existe uma arma mais incrível? Schmidt estava cético. Como o primeiro país a desenvolver armas laser entre muitas potências mundiais, Schmidt está confiante. Se o país a fizesse alguma nova arma poderosa, ele não ficaria surpreso, mas o que o Império Tonda, que fez fortuna com petróleo, pode fazer, sempre ser neutro. Recusar-se a ficar de qualquer lado e não competir por nada? Eles podem inventar algo bom? Schmidt, não vou rir da sua ignorância porque fiquei bastante surpreso quando soube desse projeto de arma no qual o Império Tonda está trabalhando. Moore disse, nanobots, você sabia disso? Nanorobos? A expressão de Schmidt mudou. Biblandi está estudando nanorobos? Os nanobots pertencem à nanotecnologia molecular. Schmidt não só sabia disso, mas o grupo de pesquisa de armas subterrâneas de Fisher havia estudado isso por um tempo. Mas devido à falta de conhecimento sobre nanotecnologia, não havia uma boa pessoa para presidir isso. No final, eles só podem escolher desistir. Esse tipo de tecnologia, sem falar no passado, ainda é uma ideia técnica no papel. A ideia dos nanorobos é aplicar princípios biológicos na nanoescala para descobrir novos fenômenos e desenvolver robôs moleculares programáveis. Se essa tecnologia for bem-sucedida, significa que os humanos podem criar qualquer coisa no nível mais baixo do espaço. Alguns até apontam que quando a nanotecnologia molecular for bem-sucedida, a imortalidade dos seres humanos não será mais uma esperança extravagante. Mas no que diz respeito à tecnologia que pode ser alcançada até agora, é difícil até mesmo curar as pessoas, muito menos a imortalidade. Então Schmidt não leva essa tecnologia onírica a sério. Sim, eles alcançaram sucesso com essa tecnologia. Moore disse, os cientistas moleculares do Império Tonda desenvolveram um robô nanoverme, que não é usado na medicina, mas em armas. A descrição de Biblandi dizia que enquanto esses nanobots pudessem engolir metal, até mesmo o metal mais duro seria quebrado do nível molecular. Nenhuma arma no mundo pode resistir ao seu ataque. Até o Homem de Ferro de Zek não é exceção. Os olhos de Schmidt brilharam quando ele ouviu isso. Agora ele finalmente sabe que mesmo que a situação esteja pior do que antes, e a grama na parede esteja indo contra a água, seu tom ainda não é nem um pouco perturbado. Então acontece que Biblandi lhe trouxe uma notícia tão boa. Se esse robô nanoverme for desenvolvido com sucesso, eles terão uma maneira melhor de lidar com Zek do que armas a laser. Essa é uma excelente notícia. Mas tem uma pergunta que preciso que você responda. Por que Biblandi queria negociar com Zek? Ele não parece ter uma rixa com Zek. Mas, diferente de Zek e nós, já existe uma fonte de ressentimento. Schmidt perguntou. Nas sanções econômicas anteriores do Reino Fênix, todos os países participantes da Aliança Anti-Deus participaram, e o país J até pagou um preço alto por isso. Schmidt está preocupado com a morte do ex-primeiro-ministro Fisher e não quer seguir os passos de Fisher. E o Império Tonda, que sempre foi uma facção neutra, não tem nenhuma rixa ou ressentimento com o Reino Fênix e Zek. Então não há necessidade de eles nadarem nessa água lamacenta. Se fosse antes de hoje, Schmidt ainda poderia entender. Afinal, Zek não tinha mostrado armas laser e motores antigravidade naquela época. Mas agora que Zek demonstrou uma força tão grande, o Império Tonda ainda precisa avançar, o que o confunde. Eu também fiz essa pergunta a ele, e ele me deu 3 razões. O tom de Moore tornou-se solene. Primeiro, Zek está se movendo em uma direção mais poderosa e incontrolável. Mais cedo ou mais tarde, seu desenvolvimento excederá nossas expectativas, e até mesmo atingirá um dos níveis do nosso país, a ponto de o país não poder competir com o Reino Fênix. Essa é a mesma preocupação inicial da nossa aliança anti-Deus. É que sentimos isso há muito tempo, e Biblandi só descobriu isso na coletiva de imprensa de hoje. Segundo, o desenvolvimento de Zek está constantemente se expandindo para a globalização. Primeiro, o Z-Cinema, depois o Second World, e agora um novo supertelefone e motor antigravidade foram lançados. Se calculado pelo lucro, a renda trazida pelo supertelefone e motor antigravidade para Zek é muito menor do que 10% do Z-Cinema e do Second World. Mas ele não hesita em fazê-lo. Obviamente Zek está planejando algo grande. O terceiro e mais importante ponto, sabe? Quando ouvi a notícia, todos os pelos do meu corpo se arrepiaram. A última vez que me senti assim foi durante a crise das hipotecas subprime. A voz de Moore era baixa, e ele disse palavra por palavra.
As palavras originais de Bibland são: Zack parece ter algum meio de monitorar o mundo. Capítulo 270. Acontece que ele estava brincando com fogo. Ao ouvir isso, as pupilas de Schmidt encolheram de repente e, assim como Moore, ele estremeceu. Monitore o mundo. O que é esse conceito? Se isso for verdade, significa que todos os seus países e tudo mais se tornaram transparentes e apresentados diante de Zack. Todas as chamadas informações confidenciais e documentos confidenciais pertencerão a Zack. Os resultados da pesquisa, nos quais eles investiram muito esforço, também serão usados por eles sem cerimônia. Todos os seus movimentos estão sob as pálpebras de Zack, assim como Deus ignora os seres humanos. Só de pensar nisso é o suficiente para fazer seu couro cabeludo formigar e suas costas gelarem. Claro, a ambição de Zack de monitorar o mundo é a coisa mais crucial. Se o monitoramento dos assuntos globais for estabelecido, isso significa que a ambição de Zack não está apenas no Reino Fênix, mas em todos os países do mundo. Um lunático, um lunático. Zack é um lunático. Schmidt ficou chocado com a frase, respirou fundo várias vezes e finalmente deixou escapar tanta emoção. É isso mesmo, a ideia absurda e quase maluca de unificar o mundo, ninguém além de um lunático pode ter. E agora Zack não só surgiu com isso, ele está até mesmo avançando com esse objetivo. Qual é a base para ele em comparação com Bibland? Depois que Schmidt finalmente se acalmou, ele começou a buscar a autenticidade dessas informações. Muitos detalhes foram expostos há muito tempo, mas não tínhamos nenhuma suspeita e até prestamos mais atenção do que Bibland. Moore disse solenemente, lembra da conferência de Zack sobre propulsão de dobra e bomba de hidrogênio de fusão nuclear controlável? Como ele ligou para todos nós naquela época? A CIA ainda não descobriu, e mesmo assim todas as ligações estão em perfeitas condições. Ao mencionar isso, Schmidt de repente se lembrou. Na coletiva de imprensa, os telefones nos escritórios de mais de uma dúzia de líderes mundiais foram chamados simultaneamente. Depois eles enviaram alguém para verificar o que deu errado, mas não houve nenhum retorno anormal. Obviamente, esse é um detalhe muito chamativo, mas eles o ignoraram. Isso já mostrou que Zack já tinha uma habilidade de invasão extremamente poderosa. Lembra? Uma vez no Reino de Fênix, houve um incidente em que o filho do ministro das Finanças foi culpado de crimes hediondos, mas foi finalmente absolvido devido à insuficiência de evidências. Mas depois que Zack interveio, ele consertou tudo que havia sido apagado em apenas um momento. O vídeo que foi apresentado sentenciou essa pessoa a 30 dias de prisão. Ainda estou muito impressionado com a imagem da cabeça branca em um flash. Mas o ponto não é a punição, mas como Zack descobriu em um período tão curto. Havia tantos vídeos. De acordo com Bibland, esses vídeos foram deletados há muito tempo. Após a restauração, eles são precisamente os mesmos que os arquivos originais, mas não há nenhum traço de intrusão no servidor. O rosto de Schmidt lentamente tornou-se solene. Ele também tinha ouvido falar sobre isso e estava particularmente interessado na sentença de 30 dias. Então ele focou toda a sua atenção nisso e não percebeu como Zack procurava as evidências. Somente pessoas que ficam fora do caminho como Bibland podem ver isso mais claramente do que eles, incluindo o Lord Justice desta vez e onde fica a base do magistrado. Todos os nossos países procuraram por vestígios que não foram encontrados por tanto tempo, mas Zack encontrou todos eles com precisão, e foi feito em um período tão curto. Suas capacidades de monitoramento, rastreamento e posicionamento há muito excederam nossa imaginação. Pode não ser 100% certo que Zack esteja monitorando o mundo, mas é o suficiente para mostrar que ele tem métodos de monitoramento muito poderosos. Agora ele pode não usá-los contra nós, mas se algum conflito acontecer, todos os nossos movimentos estarão sob sua supervisão. Não haverá nada a esconder. O tom de Moore era extremamente sério e solene. Acontece que estávamos brincando com fogo. Depois que Schmidt ouviu todas as descrições, era obviamente apenas uma conversa simples, mas parecia que ele tinha andado pelos portões do inferno, e suas costas inteiras estavam inconscientemente encharcadas de suor frio. Como Schmidt disse, eles estavam brincando com fogo. Se Zack descobrisse o plano deles com sua força, Schmidt teme que agora ele nem esteja qualificado para sentar aqui e conversar. Este não é o lado alarmista de Schmidt, mas ele se lembrou de seu predecessor, Fischer. Não foi isso que aconteceu com ele? Bibland já fez medidas anti-monitoramento e anti-posicionamento para isso. No entanto, ele é muito claro que devemos atacar primeiro antes que Zack se torne imparável. O robô nanoverme é uma excelente oportunidade. Até certo ponto, ele pode conter Zack perfeitamente. Mas agora preciso ouvir sua opinião. Moore disse. Opinião? Não ria de mim, mas tenho outras opções agora? Schmidt riu. Se Zack não se livrar disso, não teremos paz por um dia. Ele não pode nos monitorar agora, mas cedo ou tarde, ele fará isso. Nós, incluindo nossos países, estaremos sob ele então. Envie-me a lista de pessoas que você precisa e eu imediatamente enviarei alguém para reuni-las com urgência. Schmidt concordou imediatamente. Muito bem, esses canalhas. Vocês podem ir lá e descrever o horror de Zack para eles. Eu acredito que eles farão um julgamento sábio. Quanto mais pessoas ajudarem, mais rápido o progresso dessa pesquisa. Sem problemas, é isso que eu faço melhor. Imediatamente Moore desligou o telefone. Schmidt respirou fundo e soltou um longo suspiro. Ele sabia muito bem que daquele dia até que Zack fosse derrotado, esse período não seria fácil.
Por outro lado, Zack finalmente deixou a coletiva de imprensa. Inicialmente, ele só queria cumprimentar as estrelas internacionais, celebridades, autoridades de alto escalão e dignitários presentes na plateia após a coletiva de imprensa. Depois de lançar tantos produtos tecnológicos incríveis e resolver o problema do tumor, o magistrado Zack também quis contar a ele sobre sua jornada mental, e fingiu ser coercitivo. No entanto, as reações animadas dessas estrelas internacionais, celebridades e oficiais de alto escalão estavam além das expectativas de Zack. Eles eram fanáticos como fãs comuns. Quando pegaram, eles o fizeram dar autógrafos, tirar fotos e gritar, deixando Zack louco e confuso. Ele finalmente conseguiu sair da coletiva de imprensa depois de levar quase 3 horas para satisfazer o desejo de todos por um autógrafo e uma foto. Obrigado por assistir. Se gostou, deixa o like e inscreva-se. Quanto mais apoio, mais vídeos. E se possível, apoie o canal doando no Pix do canal na descrição. Qualquer valor ajuda, assim o canal pode trazer vídeos de autores pagos. E novos vídeos são postados com mais frequência. Muito obrigado a todos, curtam o canal.